as peças que a gente pregava era de uma maneira mais disfarçada, assim. E enquanto o professor estava dando aula, a gente fingia que estava bocejando. A gente abria a boca, assim, e na segunda, na terceira, no máximo, que o professor via a gente bocejando, ele bocejava. E quando ele bocejava, a gente começava a prestar atenção no efeito que o bocejo dele dava na sala inteira. Todos os alunos, do começo da aula até o final da aula, bocejava. Ia indo. Um bocejava aqui, o outro bocejava ali. E aí virava uma influência na sala inteira por causa de um ou dois que causava esse bocejo de mentira. Fingia que estava bocejando, mas automaticamente a mente do professor dava vontade de bocejar e aí vira um efeito dominó. A sala inteira começava a bocejar. O que é esse bocejar? É uma brincadeira, mas como eram mais pessoas fazendo do que deixando de fazer, a minoria perde. É por isso que o nosso ambiente, onde a gente está, seja na escola, no serviço, ou qualquer lugar, na família, o jeito da maioria se comportar, pensar, agir, vai influenciar os outros. Por isso que, caso a gente esteja num ambiente que você sinta que não está muito bom, você tem que se fortalecer demais para você se sobressair, ou senão você tem que se afastar. Não tem outro meio, entendeu? Então essa influência do ambiente é justamente porque as mentes se fundem, entendeu? As mentes se fundem porque é um negócio que é impossível a gente ver, mas existe. E essa energia, ela cria situações imagináveis. Imagináveis. É onde que vem daí a diferença que faz a sua vida se você está motivado, desmotivado. Onde você vai atrair coisa boa, coisa que não é tão boa. E aí onde que eu comentei que a percepção que você tira de uma situação depende de você, não é bem a situação. Então por isso que tem tudo tem um lado bom e você pode aproveitar esse lado bom. E tudo tem o lado ruim, você pode aproveitar esse lado ruim. Não existe certo e nem errado, depende de você, entendeu? Porque se você procurar o certo, você vai achar. Se procurar o errado, você vai achar. Então, duas pessoas teimando. Quem tem razão? Os dois. Cada um cria aquilo que ele acredita, entendeu? Todos os dois têm razão. Cada um tem a sua razão, a sua verdade. Então não existe, na verdade, verdade absoluta. Existe a minha verdade, existe a tua verdade. Então, esse tipo de coisa, quando você começa a degustar, você vai entendendo por que as pessoas desentendem. Por que os casamentos acabam, por que o patrão demite o funcionário, por que o funcionário xinga o patrão, por que as pessoas não chegam numa harmonia, justamente por não ter essa compreensão, entendeu? Porque eu chego para você e falo, essa peça aqui é preta. Cara, daqui a pouco você está vendo branco. E eu não estou vendo com teus olhos. Como é que eu posso ter certeza que você não está vendo branco? Então quer dizer, para você está certo. E para mim eu estou certo. Então, quando a gente consegue isso, facilita muitas coisas, como se colocar no lugar do outro, a empatia, a compreensão e principalmente o pensar. Certo? Geralmente, quando se pergunta, você pensa muito? Todo mundo fala, eu penso, todo mundo pensa, né? Eu penso porque eu penso, eu olho, que eu não posso pisar aqui, eu não posso me atrapalhar aqui, eu não posso bater aqui para derrubar isso aqui, eu não posso, entendeu? Estou pensando. Mas na verdade isso não é pensar, verdadeiramente não. Por isso que se fala que o ser humano usa uma proporção muito pequena da sua capacidade. Qual capacidade? Essa capacidade mental. Geralmente por falta de compreensão, que o mínimo de compreensão que a gente adquirir já ajuda. Vou fazer os desenhos aqui representativos para que melhore a ilustração e aí a gente fixe mais coisas em menos tempo. Considere que isso aqui é a sua mente, considere que isso aqui é a sua consciência. E considere que tem uma outra coisa aqui que se chama ego. Como que a gente consegue ter um melhor resultado para a nossa vida e viver nossos dias com mais completude, digamos assim? Não é necessariamente crescer o tempo inteiro, mas é compreender as coisas e ficar mais suave, né? Ficar mais suave. Eu consigo entender que a minha mente, quem comanda ela, ou é esse cara, ou é esse cara. Porém, a consciência a gente tem que
trabalhar ela para desenvolver. E o ego? O ego não precisa, porque o ambiente, a ambiência, as outras pessoas, as outras mentalidades, elas formam isso em nós. Todos nós temos um ego. Tá tudo certo, ele é até necessário. Ele só precisa ser compreendido e ele não pode inflar. Porque se a gente não tiver um trabalho com nós mesmos, a tendência é fazer o quê? Ele aumentar e ela diminuir. Certo? Porque aqui precisa ser trabalhado conscientemente, entendeu? Eu vou ensinar para vocês hoje ferramentinhas, coisas bem simples e básicas que já ajudam a manter isso aqui pelo menos. Manter já é uma grande coisa. Se a gente expandir, aí é extraordinário. É extraordinário se você conseguir expandir a consciência. Tem gente que chega num nível de ler a mente do outro. Vocês sabem que existe isso aí. E não é sempre, não necessariamente um dom que o cara resolveu e foi agraciado. Existe. Mas alguns foram desenvolvidos. O cara expandiu isso aqui, porque é um poder mesmo que tem o ser humano, entendeu? Se expandir a consciência, ele compreende melhor as coisas, ele consegue coordenar a mente, ele consegue controlar seu estado de espírito, por exemplo. Isso é fantástico, entendeu? Isso é fantástico. Aí, por que é importante, então, a gente olhar para esse nosso lado? Porque sempre tem que ter um porquê, né? Tá, mas por quê? Porque você só tem benefício e existem inúmeras coisas boas que vêm desse trabalho com si próprio. Mas eu fiz um resumo para que vocês possam pensar nisso, a respeito que estamos aqui e não estamos aqui à toa, sabe? Vamos passar uma horinha e pouco aqui, ó. Porque a gente convive com essas coisas. Tristeza, paz, alegria, entusiasmo, êxtase. Não é todo mundo, mas algumas pessoas que já teve algum evento de êxtase, certo? Isso é uma coisa que faz parte da nossa vida. E esse tipo de coisa, se a gente conseguir coordenar ela, é legal, porque geralmente elas coordenam a gente, entendeu? E aí, o fruto de a gente trabalhar, compreender isso aqui, começar a aplicar as ferramentas, é se livrar de uma coisa, que eu dei um nome para facilitar, chama Raton, entendeu? Que é um conjunto de coisas que não são tão agradáveis, principalmente quando elas nos comandam. Que é o quê? A raiva. Vocês sabem o que acontece geralmente quando o cidadão é influenciado pela raiva, né? Em vez de ele controlar a raiva controlar ele. O cara briga, mata os outros, às vezes depois se arrepende, mas enfim, não tem mais o que fazer, né? A tristeza, que é um negócio também que faz parte. Quando você está de luto, você tem que viver lá. Agora estou de luto, agora aconteceu isso e eu vou viver isso aqui, esse sentimento. E tal, o tempo vai acabar e a minha vida segue. Opa, estou tendo controle sobre a tristeza. Ótimo, é necessário, tem que ter. Se eu não tiver controle, o que pode acontecer? Perdi uma pessoa que eu amo. E aí, é pior se eu tivesse morrido com ela, que depois eu continuo vivendo, influenciando negativamente os outros, porque eu fico sempre triste, relembrando aquilo. A nossa mente subconsciente não difere o que é imaginação de realidade. Então o cara pensa num negócio, para ela, está vivendo aquilo. Então vai fortalecendo esse estado de espírito e a pessoa se torna aquele melancólico, né? Aquele que vê as coisas tudo cinza, por falta disso aqui. Eu escrevi errado, é Arhatan, não é Raton. E o A é de ansiedade, que é um negócio também que tortura muita gente. E ela é necessária porque eu preciso programar meu dia de amanhã, eu preciso programar minha semana que vem, o meu ano que vem, eu preciso ter essa meta de médio e longo prazo, meu futuro, eu preciso. E para isso eu devo usar ela, entendeu? Eu devo ansiar, eu devo imaginar. Mas enfim, eu devo coordenar sobre esse assunto, certo? Um meio que vocês têm de saber que ela é necessária, por exemplo, é a agenda. Tem uma coisa que eu uso chamada agenda mestra, que é o quê? No domingo, eu sento e começo a pôr no papel o que eu vou fazer a semana. Segunda-feira eu tenho isso, terça-feira eu tenho tal assunto, tal. Por quê? Quando eu estou materializando isso, o escrever já é um jeito que você começa a ter algo físico, entendeu? Ajuda com que o meu subconsciente comece a trabalhar para que venha ideias, para que atraia coisas necessárias para que aquilo seja realizado. Porém, eu fico meia hora
trabalhando nisso e depois eu esqueço. Por que eu esqueço? Porque eu lembro que eu anotei. Então, para não esquecer, depois eu sei que eu vou lá, pego aquele papelzinho e eu vou ter ela. Então, por que eu vou ficar pensando naquilo o tempo inteiro? Se eu não ponho no papel, qual que é a tendência? Para eu ficar preocupado. Ficar pensando repetidas vezes sobre o negócio. Nossa, tem tal compromisso tal dia. Nossa, blá, blá, blá. E quando eu faço isso, o que eu estou fazendo? Desperdiçando minha energia. Aí chega segunda-feira, eu estou... Puta merda, estou cansado. Por quê? Eu gastei muita energia pensando naquele negócio que não precisava. Certo? Então, tudo isso está em cima da ansiedade. E aí tem gente que tem sintomas físicos, né? Chega a ficar sem sono, chega a ficar com gastura, com palpitação, com N sintomas que acontecem porque ele fica daí vivendo essa coisa, entendeu? Não tem controle sobre ela. E por último, medo. Que também é necessário. Provavelmente alguém que não tem medo não vive muito tempo, né? Vai colapsar, né? Então, também é necessário, mas eu preciso saber em que momento é interessante eu tê-lo. E não senti-lo o tempo inteiro. Entendeu? Por que as pessoas vivem um medo que não precisa? Elas imaginam, eu vou fazer uma viagem, eu vou criar uma empresa, eu vou arrumar isso, eu vou construir aquilo. Só que aí, quem que vem? O medo. E quando o medo vem, o que ela faz? Se imobiliza, se sabota. Ela fica pensando muito no lado negativo, nas possibilidades ruins. Essa questão de sofrer pelo medo é um apego por segurança, entendeu? Segurança é importante, mas ela não existe completa em nada, não existe segurança oficial. Ninguém tem garantia que amanhã estará vivo, certo? Então o que acontece? O apego por segurança, por garantia, nossa, eu preciso garantir que amanhã eu vou estar bem, preciso garantir que esse mês eu vou vender tanto. Ninguém tem garantia de nada. Por que se busca tanto, se gasta tempo com isso? Porque as pessoas estão vivendo muito o lado externo, muito buscar o ter, e o saber, e o fazer. Quando o mais importante de tudo é o ser. Que quando você fortalecer o seu ser, as outras coisas vão acontecer. Principalmente porque você vai atrair, principalmente porque você vai estar com a energia reservada. Nós somos uma fonte de energia. Só o assunto de energia dá pra gente falar uns 3 dias, mas para resumir, assim, uma frase curta para vocês, a energia não vem de fora para dentro, como a gente imagina. Agora eu vou comer uma feijoada e vou ficar com energia porque tem as vitaminas. Tudo conta, isso é necessário, é nutrir o meu corpo físico. Mas a energia verdadeira que o ser humano tem, ela vem dele mesmo. A gente é uma fonte que jorra energia do universo. Então a gente não adquire energia, você emana energia, certo? E para você recarregar essa energia, basta você ficar quieto um pouco. Você já se fortalece. É onde que eu não uso, por exemplo, mas eu sei que funciona a meditação. Se vocês ouvirem falar disso, podem acreditar, entendeu? Ou se vocês não acreditar, acreditem que eu acredito. A meditação é um jeito que você recarrega a sua energia, porque você apenas freia os pensamentos e fica quieto. E durante esse tempo você está acumulando um pouco de energia. E essa energia daí não é só física, ela tem um reflexo físico também, mas ela é uma energia de equilíbrio, né? É uma energia emocional, espiritual, e ela te equilibra. Repare que, normalmente, as pessoas que estão vivendo tradicionalmente, elas se sentem desgastadas em um determinado dia, e aí ela fala, hoje acabou, não tem mais o que fazer, né? Perdi meu dia, né? Acabou com o meu dia. Mas o que quer dizer aquilo? Hoje, o amanhã, ele sabe, subconscientemente, ou inconscientemente, ou intuitivamente, ele sabe que amanhã ele vai estar bem, melhor. Porque durante a noite ele esqueceu de tudo, ele dormiu um pouco e amanhã ele está recarregado de novo. Está recarregado do quê? Dessa energia que vem do universo, que é o que tem em nós, e você emprega ela em alguma coisa. A gente está sempre fluindo, transbordando. Eu fiz um resumo, estou escrevendo um livro sobre isso, que é 5 principais fontes que você transborda, que você jorra, entendeu? Eu chamo fontes de transbordo. São 5 coisas. É aquilo que você dá atenção, aquilo que você pensa, aquilo que você comunica, o que você sente e o que você age. Então alguém fala assim, eu vou correr de manhã e daí vou gastar muita energia. Ele está gastando só com o agir, entendeu? Você vai reparar que, não sei se alguém já fez, mas se você fizer um exercício matinal, como uma corrida de 1 quilômetro ou 2, o seu dia vai ficar mais energético. Não deve ser o contrário. Eu não devia ficar cansado? Não fica. O cara fica mais animado.
É um mistério isso aí, entendeu? Porque, na verdade, o ato físico não é o que mais gasta energia. O que mais gasta energia geralmente é onde você põe a tua atenção. São 5 coisas. O que é a atenção? A música que você escuta, a conversa que você tem, a mulher que você olha passando ali, a notícia que você vê na TV, que você escuta no rádio, entendeu? É tudo que você colocou a atenção, porque a partir da atenção vai vir o quê? Pensamentos, seus pensamentos vão ficar direcionados para aquilo. Se você acordar de manhã e ver uma notícia muito ruim que aconteceu lá no Afeganistão, você queira ou você não queira, aquilo vai te acompanhar durante o dia. Talvez até no consciente. Você fica lembrando da imagem, você escutar uma música, aquilo fica repetindo na tua cabeça. Mas, se você tiver uma consciência de que esse é o principal ponto que você tem que olhar quando você acordar de manhã, seu dia já muda. Porque em que você bota a tua atenção logo cedo? Eu vou passar daqui a pouco para vocês umas ferramentinhas que é justamente para isso, fazer uma manutenção do teu estado de espírito. Garante uma estabilidade muito maior no teu dia. Você vai ficar menos influenciado para coisas que vai te acontecer, para te abater, ou te desanimar, ou chegar nesse ponto, entendeu? O cúmulo do desequilíbrio de autocontrole é isso, quando a pessoa fala, isso, tal coisa acabou com o meu dia. Se você tiver consciência de usar esse poder que tem em você, nada vai acabar com o teu dia. Nada externo tem poder de mudar o teu estado de espírito. É o contrário, você que tem a condição de mudar o teu estado de espírito. Usando alguma ferramenta, usando alguma coisa, ou apenas concentrando. Entendeu? Você tem esse poder. E está onde? Aqui, nessa região. Então, Ratan é as coisas que não são tão boas, que geralmente te torturam, que você começa a se livrar delas, ou pelo menos entender sobre elas, ou coordenar elas, quando você começa, olhar para si mesmo. Quando eu falo olhar para si mesmo, é porque dentro de você tem dois. Tem dois o quê? Tem o seu eu inferior e tem o seu eu superior. Certo? Na verdade ficou invertido aqui. O teu eu inferior e o teu eu superior. Que o superior é esse cara, a consciência, e o inferior é esse cara. Certo? Então, o que teus pais, seus avós, seus colegas de escola e a galera toda pensava, falava, jeito de ser, jeito de imaginar, né? Eu vou fazer isso. Não, bom para a vida é aquilo. Né? Vem para essa parte do ego, onde você começa a desrespeitar várias leis do universo, como a lei da unidade, por exemplo, onde a pessoa pensa só em si próprio, né? Aí ele pega e, acha uma carteira na rua. Essa carteira aqui, né? Vou pegar essa grana aqui. E ele esquece que todas as coisas são uma. A lei da unidade diz que todas as coisas são uma. Então, na verdade, quando o cara acha que está fazendo mal para alguém, ele está fazendo é para ele. Entendeu? É muito forte isso aí. E se vocês pensarem em alguém que tenta levar vantagem, vocês já automaticamente vocês vão lembrar que essa pessoa não vai bem na vida. Ele vai pagar por isso de algum jeito. Ou ele vai ter uma perca de saúde, perca de paz, perca de dinheiro, perca de estrutura. Ele vai desequilibrar em algum momento, ele vai pagar, entendeu? Ou vai morrer cedo, alguma coisa, o cara vai acontecer com ele, tá? Que vai colapsar, que vai cobrar dele. O universo cobra mesmo, entendeu? Em tudo. E esse negócio é tão forte, é tão sério, as leis do universo, a unidade é essa. O que eu penso de você, né? Não vai mudar nada para você, vai mudar para mim. Entendeu? É a sujeira, porque a gente tem uma certa bolha. E algumas coisas, quando a gente joga, é como você jogar tentar jogar um balde de água de dentro do carro sem abrir o vidro. Entendeu? Então o veneno de pensar mal de alguém, reclamar, falar de alguém, pensar, desejar o mal, tentar fazer o mal, volta para você. É o caso da inveja, por exemplo. O cara fala, tem até uma fala, né? A inveja mata. Né? A inveja é um negócio ruim. Mas mata o invejoso. Entendeu? Porque no fim das contas o invejoso, quem é o invejoso? O cara que tem inveja é porque ele não se conhece. Porque ele está fazendo um mal tão grande para ele que quando ele sente uma inveja do outro, o que ele está fazendo na essência? Ele está duvidando de si mesmo. Né? É como se ele falasse assim, eu não posso, eu sou um bosta, eu não posso fazer. Entendeu? Mas na verdade todos têm a mesma condição.
Todos têm a mesma capacidade. E a inveja é um jeito de duvidar de si mesmo. E é um negócio assim, fácil de rolar, fácil de acontecer. As mulheres, por exemplo, olha a outra mais bonita, lascou. Né? Já fica com raiva sem a outra ter feito nada, não é assim? Né? É assim, pelo menos todas que eu conheço. Viu outra mais bonita, lascou. Entendeu? A invejona já... Então, quer dizer, é porque está olhando, às vezes, só o lado físico, né? Não está entendendo que um ser humano é algo muito complexo. E a parte física é um dos detalhes, né? Tem um monte de coisa, né? Eu, por exemplo, já namorei uma menina que era linda, maravilhosa, mas, abria a boca, a menina era burra, sabe? Não tinha condição de ficar perto, assim. Tipo, era como se fosse quase uma boneca falante. Né? Então, o que acontece? Como é que você vai... Não consegue trocar ideia, não consegue, sabe? Obter ajuda de uma pessoa que não tem, assim, uma capacidade mínima, pelo menos de conversar, né? Inventar uma história, sei lá. Então, o que acontece? É casos e casos. E o ser humano é algo muito complexo. Tem vários pontos que vai juntando e aí vai formando a capacidade sendo utilizada ou deixando de utilizar. Ok? Então, essa conversa de olhar para si dentro é justamente você começar a entender que tem esses dois caras dentro de você e que eles conversam entre si. Isso aqui, intuitivamente, por experiência de vida, você vai pensar, e agora? Que uma fala comigo mesmo. Isso existiu, sempre existe, todo mundo tem. Uma pergunta que você faz para você mesmo. Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Não sei o quê. Então, existe essa conversa. E essa conversa é entre esses dois caras que controlam isso aqui. Certo? Aqui dentro a gente tem 4 partes. Que é a parte da mente consciente, subconsciente, inconsciente e superconsciente. Okay? O consciente é onde está o racional, onde você pensa, onde você imagina, está muito claro aqui, vou apagar essa luz, onde faz essa coordenação, que também é usado como filtro. Filtro para quê? Tudo começa pelo consciente. O subconsciente, ele aceita tudo, ele não filtra nada. Então o que for jogado lá vai ficar. Por isso que a gente tem o nosso programa no subconsciente, por exemplo, para falar a língua que a gente fala. Gostar de coisas que a gente gosta. Porque isso foi jogado por quem? Nem sempre foi por nós. Foram os pais, foram os avós, foram as pessoas que estavam à volta, entendeu? Eu, por exemplo, sou de uma região que todo mundo gosta de feijão preto. Adivinha o que eu gosto? Feijão preto. Mas por que raios que eu gosto de feijão preto? É um programa que ficou. Ele é melhor do que o outro? Absolutamente não. É o meu melhor. Aí você vai em qualquer outro lugar que as pessoas nasceram na região que o povo come feijão branco, né? Salvo uns erros de alguns rebeldes assim, a maioria é feijão branco. Eu já viajei em algumas regiões que eu queria comer feijão preto, eu fui no mercado, não existia. Por quê? Ninguém compra, os caras adquirem, fica lá, estraga, param de comprar, entendeu? Então esse programa todo está no nosso subconsciente, que é o HD. Ele aceita tudo. O que acontece? O jeito que o povo comportava, a nossa família, trouxe bastante coisa. E tudo isso é coisa boa? Nem sempre, né? Esse é o ponto. Tem muita coisa que nos veio que não era coisa boa. Principalmente de brincadeiras. O universo, ele não dorme, ele não perde nada e ele não diferencia o que é realidade de brincadeira. Então, por exemplo, se eu sou de uma família que fazia piada de ser pobre, né? Pobre não sei o quê, pobre vira aquilo. Adivinha? Eles estão fortalecendo isso, estão programando isso e serão isso. Certo? Aí o cara fala, o fulano de tal, ele pensa assim porque ele é rico. Não, ele é rico porque ele pensa assim. E esse pensamento, ele funde com outras coisas, como eu citei, né? Com o comportamento, com a atenção. Por exemplo, eu conheci uma pessoa que ele entendia muito de futebol, muito mesmo. Sabia o nome de todos os jogadores, de todos os times do Brasil, todos os campeonatos, todos os coisas que vai ter, que passou, da história também, 1950, a Copa não sei o quê, do Garrincha. E adivinha, esse cidadão, toda a vida, pagou aluguel, atrasado, não foi despejado porque as pessoas tinham misericórdia dele, porque a atenção dele estava numa coisa que não trazia dinheiro para ele. E continua até hoje. Agora deve estar com uns 80 anos
E é sustentado pelos vizinhos, ou agora pelos filhos. Aí você pensa, esse cara não tem capacidade de nunca construir sua realidade, de construir uma empresa, de construir gerar emprego, de fazer um... Não, a capacidade dele, às vezes, era até superior aos outros, mas foi utilizado para algo que dava um retorno para ele? Não foi. Então, onde ele colocou atenção, trouxe pensamento, trouxe atitude, trouxe sentimento e ficou por ali. Essa parte divertida também é necessária, mas é também uma fração do tempo do cidadão, né? Se ficar muito tempo, geralmente a diversão vai trazer uma dificuldade. Mesma coisa acontece quando o cidadão tem o costume de reclamar, entendeu? Quando o cidadão tem o costume de reclamar, ele está vendo o lado ruim das coisas e ele atrai mais do mesmo. Então reclamou, virá. Reclamou, virá. Vai rolar e vai acontecer. Quando ele começa a perceber isso, então está me acontecendo essa situação, mas eu não vou reclamar. Ele está mantendo isso aqui. Porque toda vez que o cidadão reclamar de alguma coisa, não importa o que seja. Isso aqui é realidade. Isso aqui eu tenho razão. É a sua razão, não é a do universo. Entendeu? Então, sempre que a pessoa quer ficar grato por alguma coisa, ele vai achar motivo. Sempre que ele quiser reclamar de alguma coisa, ele vai achar motivo. Todos, não importa quem seja. Vai acontecer. E quando ele não está, pelo menos, fazendo uma manutenção da consciência, o que ela vai acontecer? Ela vai ficar igual um balão depois da festa, que fica no canto ali. Vai murchando. E aí vocês vão lembrar de uma pessoa que ficou velho. O cara está lá com 70, 80 anos e quanto mais o tempo passa, ele foi ficando mais ranzinza, chato, xarope. Não gosta de criança, não gosta daqui, não gosta de claro, não gosta de escuro, não gosta de carne assada, não gosta de quê e tal. Não tem isso, você não conhece alguém assim? Só que esse cara, quando era mais novo, geralmente não era tão xarope. Ele foi ficando porque ele deixou isso aqui. Certo? Então a nossa consciência, conforme ela fica murcha, fica retraída, fica menor, ela nunca vai sumir, ela sempre vai ter. Significa que eu começo a viver mais pelo ego. Né? Aí começo a achar defeito nos outros, começo a achar culpado. Né? Olha para alguém, saber se a pessoa tem o ego inflado, é um especialista em achar responsáveis e culpados pelas coisas. O que mais sofre é o governo, né? O coitado do governo é culpado de tudo, né? O governo não me ajuda, o meu patrão não faz a parte dele, ou os funcionários, né? Essa é clássica, né? Não existe mão de obra. Essa é clássica. Não existe mão de obra. Aí eu fico puto quando eu escuto um negócio desse. É um negócio muito forte, que quando o cidadão fala assim que não existe mão de obra, quer dizer que nem a dele não presta. Como assim? Não existe. Pode ser dificultoso encontrar. Pode ser que tenha pouca, mas não existe é um negócio muito forte, entendeu? Não existe, não existe. Como não existe nunca também. Então são coisas assim que... PNL fala dessas coisas, né? Existem cursos de PNL, Programação Neurolinguística, e fala dessas coisas, que aquilo que você comunica vira a sua realidade. É uma coisa legal também. Mas é um cabelinho só, entendeu? A PNL foi engolida há muito tempo, assim como a psicanálise. Isso aí, ao meu ver, é tudo passado, entendeu? As coisas evoluíram muito nessa área mental, desenvolvimento humano. Hoje tem coisas muito mais fantásticas, muito mais práticas, que dão muito mais resultados. Na verdade, não é uma coisa ou outra, é uma expansão de consciência que daí você consegue ver algo bom aqui, algo bom ali, construindo, como uma receita, digamos assim, que você vai juntando os ingredientes e aí vai melhorando. E o que é isso aqui? Talvez seja eu. Talvez a tua consciência esteja mais expandida que a minha. Entendeu? Talvez seja você, talvez seja seu filho, seu pai, sua mãe, sua esposa. Por que eu estou mostrando isso aqui? Para você entender que não adianta eu ficar muito preocupado com o outro, querendo consertar o outro. Eu tenho que olhar 99% do tempo para mim. Entendeu? Porque quando eu consigo olhar para mim, gerenciar quem eu sou e mudar as coisas para mim, eu consigo influenciar o outro. Mas não mudar, influenciar. Então é um negócio de autorresponsabilidade. Se a empresa está indo mal, o responsável, se eu for o dono, sou eu, não é os outros. Porque o funcionário chega tarde, não faz o trampo dele. Mas eu escolhi errado então esse cara. Ou eu não capacitei ele, eu não consegui influenciar ele, eu não consegui fazer ele ver que vale a pena a parte dele. Então o responsável sempre vai ser eu. Meu patrão é um cara que é culpado porque está ruim. Não é. O culpado é você.
Porque se você for foda mesmo, entendeu? Você vai carregar essa empresa nas costas, vai virar sócio e vai comprar do cara. Tá cheio de empresa que vocês pesquisam. O cara entrou como ajudante de limpar chão e banheiro e ficou lá e foi entendendo o negócio, foi tendo visão, foi criando solução, foi vestindo a camisa, foi fazendo a parte dele. O patrão viu que nem merecia mais ter aquilo e falou, cara, você merece. Assuma aqui as contas, paga aqui o banco, começa a coisar aqui. E o cara virou dono. Entendeu? Então, foi do investimento, a capacidade? Nem sempre. Mas essa energia do cara que foi empregado. Certo? Então a energia que tem dentro do ser humano é um negócio muito forte e poderoso. É de onde vem, onde ele foca, por exemplo, para desenvolver, foca para acreditar, foca para criar solução. Ele vai conseguindo fazer coisas assustadoras. Né? E aí é muito fácil a gente olhar e falar, acho que aquele cara tem sorte, né? Ou falar assim, ele é muito trabalhador. Não é. Não é. Nem sorte, nem trabalho. Entendeu? Tudo conta. Mas é muito mais o jeito que o cara flui a sua energia do que o trabalho em si. Tá cheio de gente que trabalha 15 horas por dia e trabalha e sua, e passa a vida com dificuldade. Né? Só que às vezes é aquele cara que ele trabalha, que é a parte do agir, né? Mas aí, onde ele está, a parte do pensamento, a parte do sentimento, a parte da atenção, está desequilibrado, está pro lado errado, digamos assim, ou fica só no trabalho operacional, né? Ele não consegue ver o lado estratégico, o lado tático daquilo tudo que ele está fazendo. Tudo que é coisa dá para ele criar alguma solução. Eu cito exemplo para vocês de pessoas que começou juntando lixo. E alguém pode falar, é a pior coisa que tem, né? O trabalho mais simples do mundo, o cara juntar lixo. E esse cara ficou rico, porque ele viu que no lixo tinha uma oportunidade de ele fazer alguma coisa. Entendeu? Diz a história que o Geraldo Rufino, que é vivo nessa data que a gente está aqui, vocês podem pesquisar sobre ele. Ele começou catando latinha. Aí achou um quadro de bicicleta, viu que não estava quebrado, levou para casa, pintou e já não vendeu no quilo. Vendeu que jeito? Para alguém. Hoje não, mas antigamente o pessoal comprava, né? Quadro de bicicleta, daí comprava, ia montando aos poucos, né? Comprava o pneu, comprava isso aqui, ia montando. Porque antigamente as pessoas não tinham essa acessibilidade como a gente tem hoje, de comprar fiado, comprar parcelado, comprar no cartão, comprar no boleto, comprar não sei o quê. Não tinha, era mais ou tenho, compro, ou se eu não tenho, não compro. Então, geralmente o pessoal às vezes fazia isso. Quem é dos anos 80 estava consciente já, nessa época sabe que eu estou falando a verdade. A maioria da população não tinha grana para ter uma bicicleta. Era um sonho ter uma bicicleta, que é o meu caso. Era o meu sonho ter uma bicicleta nessa época. E quando eu ganhei uma bicicleta, ela veio sem pneu. E eu andava só com a roda, só que eu tinha que andar só no gramado, porque senão ela quebrava muito rápido, entendeu? Então é uma realidade da galera daquela época. Hoje em dia, a gente está no melhor momento até então registrado da civilização humana. Então, quando alguém falar para você assim, antigamente era melhor, não tem nada disso, entendeu? É um perdido falar isso. As coisas estão só melhorando. A situação que a gente vive hoje é melhor do que um certo tempo atrás, que era melhor do que um tempo atrás. Por quê? Nós estamos evoluindo. Nós temos possibilidades. Quem, por exemplo, que ganhava dinheiro com internet 20 anos atrás? Então, compara com hoje. Tem gente ficando bilionário só com a internet. Só vindo na internet, ou aparecendo na internet, falando alguma coisa, mostrando alguma coisa. Enfim, às vezes vendendo isso. E é um negócio assim que ninguém gerava renda com tanta facilidade, estrategicamente, como nos dias de agora. Antigamente, para gerar renda era muito mais operacional. O cara tinha que criar um boi, cuidar do boi, vender esse boi, ou fazer uma roça, plantar alguma coisa. Então era 100% operacional. Certo? Raro alguém lá que eu conheci quando morava com meus pais no sítio, que tinha um cara que era curador. Então ele fazia tipo umas rezas e cobrava uma grana. Então ele vendia já um tipo de conhecimento, um tipo de, um tipo de intelectualidade, né? Ele vendia essa coisa. Mas isso é 1 em 1 trilhão. A maioria das pessoas tinha que levantar cedo e ir para a roça mesmo. Limpar lá, para colher, para tentar fazer uma grana uma vez por ano. Partindo desse princípio, as coisas, já que estão favoráveis agora melhor do que antes, significa que o futuro é promissor, não é? Então não temos motivo nenhum para ficar preocupado com nada. Né? As coisas só estão melhorando. Eu, com 46 anos hoje, vejo isso. E não vejo porque eu me tornei alguém mais favorecido. Porque eu vejo que isso vem se arrastando para a alcançabilidade de todo mundo. Às vezes a pessoa não enxerga por causa do nível que ela está, da vibração que ela se encontra. Certo?
Então, considerando que isso aqui, meus amigos, seja nós ou a nossa consciência, ela não é igual. E isso por si só já torna o ser humano extraordinário. O fato de dizer que ele é único. Você é único e todo mundo é único, não tem outro igual. Isso já é um motivo para você se sentir bem com você mesmo, orgulhoso de você mesmo. E não pense que demonizar o orgulho, como é costumeiro você ouvir isso na internet, seja uma coisa correta. Isso é quase um crime. O orgulho é necessário. Você precisa de um momento de orgulho próprio. Se você não tiver orgulho de você mesmo, você não se valoriza. Você não consegue se construir. E, consequentemente, você não vai conseguir ter orgulho de outras pessoas. Quando você consegue coordenar o orgulho e saber o momento certo de ficar orgulhoso de alguém, isso também exala uma energia que vai favorecer muito você. Você olha para outra pessoa e sente. É uma coisa de sentir, não é muito de falar. Certo? As pessoas estão muito preocupadas ainda em falar. De saber que, ele não está me elogiando. Os clientes não estão me valorizando. Eu tenho um trabalho, um serviço perfeito e ninguém me valoriza. Mas se você consegue sentir um orgulho por si próprio, você vai continuar. Você vai continuar fazendo bem feito, vai continuar. Por quê? É um negócio teu, de sentimento, certo? De sentir bem, de realização. E aí, o dinheiro, no caso, que é uma coisa que todo mundo busca, virá. Vai ser automático. Às vezes não vem com tanta velocidade, não na hora que a gente queria, mas ele virá, a seu tempo. Agora, se eu não conseguir ter orgulho por isso que eu estou executando, por esse produto que eu tenho, essa certeza que ele é bom mesmo, como é que os outros vão ter esse sentimento? Vão ter essa fé e vão acreditar em mim se nem eu acredito em mim? Certo? Então essa capacidade de olhar para si próprio é a capacidade de eu fazer essa conversa. Certo? Do ego falar aqui para a consciência. Cara, você tem condição mesmo de coordenar a mente, de coordenar o tempo, de gerenciar as atividades, do que o cara vai fazer, deixar de fazer? Tenho. Então fica aí, no teu momento você age, mas eu sou superior. Por isso que é eu superior. A consciência expandindo, ela vai trazendo uma capacidade de soluções. Ainda que, como eu comentei, se a gente fizer um pequeno trabalho, só vamos mantê-la, já é uma grande coisa, porque a maioria das pessoas nem mantém a consciência. Ela atrofia com o passar do tempo. E quando atrofia, o cara vai trazendo aquelas desvantagens daqui, que são frutos do ego. O cara começa a ficar com raiva fácil, né? Começa a ficar com tristeza fácil, começa a ficar com ansiedade, com medo, e dentre outras coisas que vai vindo e vai torturando a pessoa, entendeu? Então, é o que a Bíblia fala, deixa os mortos enterrarem seus mortos. Tem muita gente que está só respirando, mas não está vivendo. Infelizmente. E tem outras coisas, mas isso aqui é uma base bem fortalecedora. Independentemente de o que o cara faz, onde ele está, o que ele faz, quando ele começa a se auto-entender e gerenciar isso em poucas atividades, ele já vê diferença. Principalmente no estado de espírito. Ele oscila menos, fica mais suave, entendeu? Ele começa a ficar mais em paz. Quando vocês verem isso aqui, dá uma alegria, né? É um balão, né? Já remete uma criança brincando ali, tal. E aí quando vocês verem um negócio assim, na hora já vem um desagrado, né? E, cara, puxou o negócio, né? Ou furou, tá no canto jogado. Fim de festa. Acabou a festa. E a nossa vida, ela tem que ser considerada como uma coisa a ser aproveitada, né? Como uma festa, né? Se festa é um negócio bom, então que a nossa vida seja uma festa. E aí desenvolver percepções das coisas ajuda muito nesse trabalho aqui, certo? Eu quero que vocês anotem aí, ou pensem em coisas que vocês vão trabalhar para desenvolver uma percepção rápida. Como, por exemplo, o que é o mundo, o que é a vida, o que é você, o que é o trabalho. Quer ver um exemplo clássico que vocês não vão, a partir de hoje, ser desse jeito, se alguém é? Fulano de tal, Christian, você, como é que tá as coisas? Tô na luta. Fudeu o teu dia, tua semana, tua vida, entendeu? Como assim? O que representa a luta? Sangue, pancada, sofrimento, entendeu? Então, quando se fala de trabalho, se ele for associado com uma luta, você não vai desenvolver nele. Você vai ter uma vida limitada. E repara todo mundo que fala isso. Às vezes o cara até ganha dinheiro, mas é aquele cara que não vive. Não está vivendo.
Entendeu? Não pode, tem que achar outro significado. Certo? Eu vou falar para vocês do meu. Isso eu chamo de conceituação rápida. É coisa que você tem que responder o mais rápido possível. Se você me perguntar, Joel, o que é o trabalho para mim? Eu vou te dizer, cara, é uma oportunidade que eu tenho de fazer algo de útil para alguém. Ele vai me pagar por isso? Provavelmente bem, pagar bem. Ah, se ele não pagar, não tem problema, eu vou ficar feliz do mesmo jeito, porque eu sei que eu estou fazendo a coisa certa. Eu estou fazendo o que ele precisa, não é o que ele acha que ele precisa. Ponto. Isso me ajuda muito, por exemplo, na hora de vender um curso. O cara fala, você precisa disso, disso, disso. Eu não estou perguntando se ele quer ou se ele não quer, estou falando que ele precisa. Se ele comprar a ideia, fazer o que eu falei, vai ser garantido o sucesso dele. Eu tenho absolutamente certeza disso. Eu não falo isso só para vender, só para convencê-lo. Eu sei que o cara vai fazer e vai conseguir e vai ter o resultado que eu tenho, que qualquer um tem que fizer essa coisa, entendeu? Então é uma responsabilidade muito dele. Ah, se o cara comprar e não desenvolver. Cara, é uma responsabilidade dele. Alguma coisa ele fez. De noite, em vez de dedicar a aprender uma nova habilidade, talvez ele foi ver futebol, talvez ele foi ver filme, talvez ele foi ver série, talvez ele foi, sei lá, pro boteco. Alguma coisa ele foi fazer. Nós temos 24 horas. Dessas 24, 8 você dorme, quando dorme bem. 8 você trabalha. E 8 você faz o quê? A maioria das pessoas desperdiça essas 8. Mas dá para fazer muita coisa, criar uma nova habilidade, aprender uma nova profissão, aprender uma nova coisa, fazer outra coisa, fazer outra coisa. E esse fazer uma outra coisa, aprender uma nova coisa, é interessante que seja algo que você possa executar, ter um resultado, resolver alguma coisa e geralmente ganhar algo por isso. Não. Tudo que você fizer que não seja para ter um proveito é um desperdício. Absolutamente. Aí eu vou passar para vocês daqui a pouco algumas ferramentas, como é o caso da música, por exemplo. Entendeu? Todos vocês aqui escutam música. Música é um negócio universal. Muito bem feito, maravilhoso e é um negócio fantástico. Todo mundo escuta. Ótimo. Perfeito. Porém, a atenção que se dá à música, ela pode ser muito destrutiva. Muito destrutiva. Porque ela tem uma capacidade de ressonar, de impregnar com muita facilidade. Quem aqui já ouviu uma música uma vez, ou duas, ou três, e aquilo ficou na tua cabeça, cantando sem você querer? E às vezes esse canto, as palavras que tinha lá, não eram as palavras fortalecedoras, não era a palavra que ia construir uma realidade boa. Às vezes era uma palavra que ia incentivar você a trair tua namorada, ou ser traído por ela. Né? Meu pai gostava muito de música que tinha sido traído. Eu escutava aquilo, eu sempre tive um senso crítico, sabe? E aí eu escutava aquilo, pensava nas frases, falei, cara, mas por que o pai está escutando essa música? Né? E, enfim, a melodia, eu não entendo de música, mas talvez era até divertida, né? Mas a essência que tinha ali, a energia, a mensagem subliminar era destrutiva. E meu pai vivia aquilo. As músicas, o estilo de música que ele escutava era o estilo de música que ele levava. Aí eu não me pergunte se as músicas que influenciavam ele ou ele que influenciava as músicas, mas era esse bolo destrutivo, desnecessário. Na época eu analisava assim por puro senso crítico mesmo, curiosidade. Depois que eu comecei a estudar, eu vi que isso é muito forte e poderoso. O estilo de música e a mensagem que tem nela, ela vai ser muito forte para você. Depois que eu comecei a estudar e entender sobre as frequências, as camadas vibracionais e essa coisa toda, facilitou para mim. Vou fazer um desenho aqui para vocês entenderem o poder que tem na música. Uma vez eu estudei um pouco de música, só um pouquinho, mas decorei uma coisa que está escrito lá. O que é a música? Música é a arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma mediante o som. É muito forte essa palavra. E é a realidade dela. É um negócio poderoso a música, gente. Provavelmente é um dos negócios mais poderosos que tem. Onde as pessoas expressam o sentimento, transmitem aquilo que elas querem transmitir, de inspiração, de vontade, ou de tristeza, ou de todo tipo de sentimento. Entendeu? Todo tipo de sentimento. E aí, faz de conta que isso aqui é uma caixa de som. Aqui está o alto-falante, aqui está o imã dele, tá? Dush. E aqui está você. O que você recebe da música, da energia dela, ela reflete para onde? Para cá. Aqui em cima existem as camadas vibracionais,
que são infinitas no universo, mas eu separei algumas aqui para exemplificar. As músicas, por exemplo, elas vão levar o cara pro êxtase, né? Não é a promessa do rock? O cara fica loucão e tal, levar pro êxtase. Né? Tem várias coisas que levam pro êxtase. Alguém aqui teve já a experiência de sentir êxtase na vida? Vou filmar a cara. Já teve experiência de sentir um estado de êxtase? Eu acredito que sim. Fábio? Mais alguém? Já. Não? Todos nós, né? Tá. O que te levou a isso? Uma sensação de liberdade, né? Sensação de liberdade? Tá bem, Tá bem? se sentir melhor. Pleno? Esfuziante? Né? Não confunda com orgasmo, por exemplo. Né? Esse é um sentimento da natureza, necessário, e a manutenção da espécie depende, por exemplo, desse prazer do sexo. Porque senão o povo, se não tiver prazer, eles largam para lá e a espécie entra em extinção. Né? Daqui a pouco não tem mais ninguém grávido e aí acaba, não pode acabar. Né? Então tudo é necessário, tem que ter, de um modo ou do outro, o negócio tem que acontecer, tem que ser, tem que fazer e tem que rodar. Né? Então é tudo muito bem feito. O êxtase é uma sensação que eu tive na minha vida umas 2 vezes. Felizmente não foi nenhuma delas através de influência de drogas, que a droga leva, né? O cara fica muito bem, né? Fica aéreo, né? A droga promete isso e aí geralmente o cara ele vicia, né? Você não vê um drogado reclamando da vida, né? Vendo nada ruim, o cara fica no êxtase mesmo, acima da felicidade. Né? Enfim, e aí o álcool, por exemplo, é um negócio que leva para o êxtase. Tem bastante gente, por exemplo, que fica altamente inteligente quando está bêbado. Né? Vocês, alguém já foi em boteco, eu já fui muito. Você fica impressionado com a capacidade comunicativa de um cara quando está bêbado. Né? Ele fala coisas intelectuais que você, não vai escutar ele falar quando ele está são. Então, o álcool tem essa capacidade de acordar no cérebro dele umas coisas assim que sóbrio ele não vai ter. Então, as drogas que eles fomentam alguma região do cérebro, elas tendem a levar para cá. É claro que daí o efeito colateral é destrutivo, né? É inviável. Mas muita gente lança a mão, né? Às vezes até para se livrar de uma angústia, uma tristeza. Né? Eu, por exemplo, não tinha coragem de falar com uma menina se não tivesse meio com a mistura rica, entendeu? Quando eu era molecão. Eu ficava mais falante, eu ficava sem medo, sem vergonha, quando eu estava meio no gole. Então é um negócio assim que no fim das contas traz para cá por um jeito diferente. Eu já senti momentos de êxtase, épocas, que não foi por droga, foi por concentração, foi por busca, entendeu? As pessoas olhavam para mim e achavam que eu estava doente, principalmente que eu estava falando muito. Mas tudo que eu falava era absolutamente conexo. Entendeu? Dava para escrever livros assim maravilhosos, porque o êxtase traz isso, traz essa espontaneidade. O cara, ele fala de coisa que ele nem sabia que ele sabia. Ele simplesmente flui, ele executa, ele fica nessa sensação do êxtase. Então a música tem algumas que promete trazer para cá, entendeu? Entusiasmo, onde o cara vai, por exemplo, fortalecer o seu dia. Eu vou passar para vocês ali uma lista hoje de 30 músicas que eu uso há um certo tempo, entendeu? Porque eu escuto de manhã, elas me trazem para um nível de entusiasmo já, certo? E eu não penso em possibilidade nenhuma de algo dar errado nesse dia. Esquece, entendeu? Eu fico entusiasmado. E esse entusiasmo, ele nem sempre manifesta com euforia, certo? Eu pus aqui só para lembrar de falar para vocês, não confundam entusiasmo com euforia. Euforia é quando o cara fica muito falante, bate nos outros, tal, né? Ele cumprimenta, né? É aquele cara que fica gente boa, né? Abraça todo mundo e tal, e o cara está eufórico. Mas nem sempre ele está entusiasmado. Então, entusiasmo é um negócio mais positivo, mais equilibrado, sabe? Mais de objetividade daquela pessoa que ele sabe o que ele quer, entendeu? Às vezes o eufórico, ele nem sabe o que ele quer, ele só está coisado para cima. O entusiasmo não. Entusiasmado, geralmente ele sabe o que ele quer, ele tem um objetivo, ele tem uma função, ele tem uma ocupação, certo? Então é um negócio bacana. Antes do êxtase, que dá para o cara manter na sua vida. E a música é uma das ferramentas para manter aqui.
entendeu? Se você fizer uma seleção adequada, que eu já uso e vou passar para vocês, você consegue se manter aqui. Eu sou esse cara, entendeu? Quem me vê na internet, por exemplo, muitos comentam, no particular, não, mas você não é aquele cara. Por quê? Porque lá eu sei que eu preciso transmitir entusiasmo. No meu dia a dia, não. Não tem necessidade. Por quê? Se eu estou sentindo entusiasmo, eu só fico bem comigo mesmo. Se eu tiver que transmitir, eu gasto muita energia. Certo? Quando você for falar diante de um público, palestrar, por exemplo, 2, 3 horas sem parar e transmitir muito entusiasmo, você vai ficar exausto, porque você gasta muita energia com isso. Mas é um negócio que é necessário, entendeu? Eu, por exemplo, eu parei praticamente com os cursos presenciais, porque daí é 10, 12 horas se você tendo que transmitir um certo entusiasmo. É muito desgastante. E na internet não tem essa necessidade. Na internet, quando você vai fazer um treinamento, você pode fragmentar, pode gravar por partes, daí grava 1 hora, grava 2, depois para. Entendeu? Grava outro dia, vai juntando. Então é muito mais suave. Não tem aquele jorro de energia assim. Certo? E o entusiasmo é essa coisa, entendeu? Se vocês, a partir de agora, não confundirem mais com a euforia, vocês vão saber que é um negócio que vale a pena a gente buscá-lo. E a música, até onde eu sei nesse momento, é a melhor coisa que tem para você se manter com entusiasmo. Principalmente de manhã. A playlist que eu vou passar para vocês, ela é direcionada para isso aqui. Certo? Não para cá. Aqui. Entendeu? Porque aqui não é legal. Não vale a pena. Não busquem isso aqui. Não busquem porque isso aqui geralmente não traz benefício. Aqui onde as pessoas se matam, por exemplo, se apaixonam por esportes radicais, se arriscam. O cara com um veículo muito potente, por exemplo, a 350 km por hora, ele está para cá. Se ele estiver só aqui, com os 200 ele já fica feliz. Ele já tira o pé. Né? Entendeu? Então, tipo, sabe o que não vale a pena? Né? Não vale a pena, né? Muito menos se o cara fosse se drogar para chegar aqui, não compensa, certo? Mas aqui é fantástico. A alegria é um negócio também que não pode ser confundido com estar feliz. Estou alegre, legal. Estou feliz, nem tanto. Porque o estar feliz é muito de algo que me aconteceu, né? Você me elogiou, né? Recebi uma gratificação hoje, recebi o pagamento, né? Essa é clássica, né? Tem gente que fica feliz no tempo do pagamento. Depois ele já oscila, já não fica mais tão feliz, entendeu? Então, e a alegria também é um negócio mais de estar calmo e alegre. Entendeu? Calmo e alegre. Esse é o segredo. Calmo e alegre. Porque, por exemplo, as pessoas pensam assim, o cara está muito eufórico, quer dizer que ele está alegre. Nem sempre, entendeu? Ele está manifestando. Vocês vão em um circo, por exemplo, às vezes o cara está fazendo malabarismo lá, né, está fazendo gesto, careta, mas a essência, o ser dele, o sentimento, você não sabe como é que está. Às vezes o cara está até triste, às vezes o cara até nem queria estar fazendo aquilo, mas ele tem que fazer. Então, nem sempre o que está transmitindo é o que realmente é. E qual que é o mais importante? O que está transmitindo ou o que realmente é? Realmente é, exatamente. Então, às vezes, o cara quieto no canto, sem falar com ninguém, ele pode estar com alegria. E como que você vai ver isso aqui? Geralmente se vê pela cara dele, entendeu? A nossa face, ela diz muito. Existem estudos que as pessoas desenvolvem para ler. E lê, enxerga e funciona mesmo, pelos traços da face. Eu vou ensinar também hoje para vocês uma ferramenta que te vejo lá em cima. Que nada mais é do que você manter o encontro dos seus lábios acima do encontro dos dentes. É fantástico. É fantástico. Porque como as coisas se conversam, o teu sentimento com a sua comunicação, ou a sua comunicação influencia o teu sentimento, ou o teu sentimento influencia a comunicação. Comunicação é o quê? O jeito que você está. Então, se vocês olharem para mim agora, e eu tivesse sempre assim, né, como que seria? Mais fechado, né? Tá ruim. Se eu tivesse assim, eu estou dando risada? Não estou. Mas muda tudo. E não muda só a percepção que vocês têm, muda o recado que está passando para mim. Vale a pena, estou bem, eu acordei cedo, o dia vai ser bom. E um monte de mensagem sendo transmitido. Porque os músculos da face, quanto mais para cima eles estiverem, melhor. Certo? É melhor para tudo na tua vida. Não importa o que aconteça. Certo? E inclusive na hora de lavar a cara, eu recomendo que vocês façam esse tipo de coisa. Em vez de fazer assim ou assim, entendeu? Procurem lavar a cara assim.
porque já começa empurrando os teus músculos para cima e vai ajudar. Entendeu? É claro que no começo a tua boca vai ficar assim. E conscientemente você fazendo isso aqui, e o teu dia a dia, a tua vida, os teus acontecimentos estão te empurrando para baixo. É muito mais fácil descer do que subir. Então a sua boca vai ficar assim. Mas com o tempo você vai vendo que ela começa a ficar reta. Você fica um pouquinho, já está beleza. Certo? Se subir melhor para cima, é melhor ainda. Certo? Eu comecei a praticar isso comigo há alguns anos e mudou muito para mim. Porque isso é manutenção de estado de espírito. Às vezes você está bem, você levanta de manhã animado. Você começa um negócio e você vê possibilidades boas. Depois passa uns meses, você dá uma caída. Entendeu? E você tem uma caída porque você quis, não é a responsabilidade dos outros. Não é o imposto que subiu, não é os funcionários que estão ruins, não é o patrão, não é você. É normal nosso. Entendeu? É lei também. É como a lei da gravidade. O que é a lei da gravidade? Ela nos empurra para o centro da Terra. Certo? Então, qual que é a tendência se a gravidade está empurrando para baixo? Isso aqui tudo descer, né? Vocês encontram um cidadão que ele nem é gordo, mas ele tem um segundo queixo aqui. Né? Porque está empurrando para baixo. Se ele não tiver essa consciência física, de manhã cedo fazer isso aqui, certo? E durante o dia ele fica assim, vai descer. A tendência é muito maior de descer do que subir. Como a lei da gravidade. Se você soltar qualquer objeto, ele não vai ficar parado. Então você tem que fazer força para ele ficar parado. Para subir, muito mais força. É sempre assim, a nossa vida é assim que funciona. E aí vem a incompreensão, talvez. Mas por que foi feito assim? Por que as coisas não foram feitas para ser mais fácil? Porque foi colocado dentro de você uma capacidade de criar a sua realidade. Entendeu? Quem tem que fazer a coisa ficar mais fácil é você. Não é as coisas externas, não é as outras pessoas, é você. Por isso que foi te dado essa capacidade que os animais não têm. Os animais nasceram, vão viver a vida deles e não vão ficar perdidos, porque eles já sabem certinho o que tem que fazer. O ser humano não sabe. Mas ele não precisa saber o que tem que fazer. O ser humano não tem que nada. Não tem que, eu tenho que cumprir o horário. Não, você não tem que. Ninguém tem que nada. Eu tenho que cumprir a meta. Não tem que. Se não está feliz, entendeu? Acha outra coisa que está feliz. Eu não gosto de levantar às 7 da manhã. Cara, tá tudo certo. Levanta às 10, daí trabalha no teu tempo. Levanta às 10, se você quiser. Cria um negócio que você possa fazer com isso. A internet, por exemplo, dá essa possibilidade maravilhosa. Se o cara quiser, dorme até meio-dia. Daí levanta, trabalha a tarde inteira. Trabalha de noite. Tá cheio de trabalho, por exemplo, que na internet o cara pode fazer de noite, no horário dele. E aí vai se sentir feliz, vai estar tudo certo, tá tudo bem. Então, para o ser humano, não tem que, certo? Isso é um álibi. As pessoas começam a falar para você, falar. Agora tudo tem um preço. Né? E aí se eu não faço isso, eu faço outra coisa. E desde que eu toque minha vida e pague minhas contas e me sinta bem comigo mesmo, faça bem para os outros, tá tudo certo. Certo? Então o ser humano tem essa capacidade criativa. Mas junto veio o quê? A responsabilidade de usar esse poder que tem nele. Veio essa responsabilidade. Cada um tem essa responsabilidade. Seja no que for, do jeito que for. Mas caso ele abraçar, saber que é possível e começar já a caminhar os seus primeiros passos, como eu falei para vocês, sobre fazer a manutenção do seu estado de espírito, usando a música, usando o Te Vejo Lá em Cima. Isso aqui eu já comento com alguém há bastante tempo. Aí às vezes a pessoa acredita, às vezes não. A minha esposa tem dificuldade. Eu ensino ela pelas coisas, ela não faz. Só que daí passa uns 3 dias, ela começa a reclamar de um negócio, daí eu falo, você fez tal ferramenta que eu passei? Não. Quer dizer, não está fazendo a parte dela, não está buscando. Ninguém me ajuda, ninguém me orienta. No caso dela tem uma dificuldade porque geralmente santo de casa não faz milagre. Mas aí a gente vai em alguns treinamentos que paga caro para aprender um negocinho, ela também não põe em prática. Entendeu? Então é muito comum eu ficar no meu velho programa. É confortável. Né? É o conforto do conhecido. Né? A vida está boa. Gente, falar que a vida está boa é estagnador. Você não pode estar realizado. Você pode estar feliz. Tem que estar feliz. Feliz, vivendo agora, sentindo bem por esse dia. Estou aqui, acordei, olha só. Que coisa fantástica. Feliz. Contente não. É o descontentamento que te põe em movimento. É o descontentamento que te tira da cama. O descontentamento que faz você querer investir, querer você melhorar, aprender mais coisas. Então a gente precisa passar a nossa vida descontente. Entendeu? Agora, claro,
muito mais com nós mesmos. Não fica descontente com os outros, porque não está sendo daí um executador da autorresponsabilidade. Descontente comigo mesmo. Será que eu já estou no meu máximo? Será que eu não posso fazer mais alguma coisa? Será que eu não posso aprender mais alguma coisa? Será que eu não posso ganhar mais alguma coisa? Será que eu não posso melhorar meu estado de espírito? Sempre você vai achar um meio de fazer algo a mais. Entendeu? Então, o descontentamento tem que nos acompanhar, que é o que mantém, por exemplo, se eu fabricar caneta, né? Eu preciso procurar um descontentamento para mim melhorar ela. Talvez não a parte física, mas melhorar o jeito que eu demonstro, o significado que eu dou, o jeito que eu apresento, a quantidade que eu vendo, né? Ah, eu vendo mais 1 milhão de unidades, eu posso vender 2 milhões. Então sempre tem espaço para crescer, certo? Essa questão da mensuração é muito boa você ter em mente, de onde que vem as metas pessoais, né? Daqui 5 anos, quanto você quer ter na tua conta de dinheiro? Né? Anote isso num papel, certo? E tenha isso guardado em algum canto. Pode ser um segredo só teu, não deixa ninguém mais saber. E não fale com ninguém, mas tenha isso em mente. Quanto você quer ter? Porque o que você tem hoje, será que você mentalizou 5 anos atrás? Às vezes não. Se você não mentalizar, se você não usar as suas capacidades, você vai ser carregado, vai ser atropelado. A maioria das pessoas vivem sem saber para onde está indo. Ah, eu não posso fantasiar porque isso não é possível. Cara, a fantasiação é uma lei. Ou você fantasia o bem ou você fantasia o mal. Você vai sempre fantasiar. Certo? Tudo é uma fantasia. O amanhã é uma fantasia. Entendeu? Então, considerando que são leis, o que significa? Você pode não acreditar, você pode não cumprir, mas você não pode mudar. Elas vão continuar. Como a lei da gravidade. Ninguém está livre da lei da gravidade. Ninguém está livre das leis do universo também. Então, façam de conta que vocês estão vivendo a essência e usem a seu favor, então. Aonde que eu busco a essência para ter uma ideia? Só lembrando da tua infância. Vocês repararam como que as crianças fantasiam? Elas pegam lá um gravetinho, um negócio e ficam brincando com um mundo imaginário maravilhoso. Por quê? Eles estão usando a fantasiação ao seu favor. Elas estão felizes, estão realizadas. Elas não estão muito preocupadas com a quantidade, com a qualidade, elas estão vivendo o detalhe, o agora. É o que a gente vai perdendo ao longo do tempo. Por quê? Por causa do ego. As crianças não têm ego. O ego é criado pelo ambiente. O ego é criado pela sociedade. O ego é criado por o conhecimento. Sabia? Que o conhecimento nem sempre é produtivo, nem sempre é bom. Tem muito conhecimento que está te atrapalhando. E você não consegue outro melhor porque você fica pegado nesse. Eu li num livro uma vez um assunto e eu não esqueci. Que as pessoas que farão sucesso no futuro, as que vão ter capacidade de aprender, desaprender e aprender novamente. E eu vi muito isso quando eu comecei a dar curso. Eu começava a falar de um negócio para o cidadão, que eu sabia que era fantástico, e o cara fala, não, mas isso aí eu faço do meu jeito. Quer dizer, ele já tem um conhecimento. E é esse conhecimento que estava imobilizando ele. Por quê? Se ele não desapegasse desse próprio jeito dele, que era limitado, ele não abria espaço para um superior. Tá tudo certo. Para mim, para ele não. Tipo, cara, não posso fazer nada com você, então leva a sua vida. Então, mente aberta é isso. É você saber que às vezes aquilo que você tem certeza, às vezes não é o melhor para você. Eu tenho certeza que você concentrar um pouco, você vai pensar de alguma coisa que você tinha absoluta convicção de que você tinha razão e depois por algum acontecimento você repensou e falou, caraca, não era bem assim. Né? Eu imaginava um negócio. E isso acontece muito com os pais, né? Quando o cara vira pai, ele muda muita coisa na cabeça. Né? Porque ele começa a ser pai, ele começa a viver o que o pai dele vivia. Caraca, ixi, meu pai tinha razão disso, meu pai tinha razão daquilo. Entendeu? Então muda o tempo, a vivência, as experiências, vai fazendo mudar. Mas esse mudar é muito demorado, muito pesado, muito caro, sabe? E você consegue fazer esse tipo de mudança de mentalidade mais coordenado. Antes de você pagar por isso. Antes de passar a vida, né? Porque a coisa vai passar de qualquer jeito. Aí você pensa, 5 anos é longe, vai passar de qualquer jeito. Se você fizer uma meta, se você escrever o que você quer para a tua vida, escrever um valor em dinheiro que você quer ter na tua conta, por que se fala tanto em dinheiro? Até é muito julgado assim, fulano de tal fala em dinheiro, porque é uma coisa mensurável. Você consegue mensurar o dinheiro, até os centavos, mas não pode mensurar a tua saúde, tua paz, outras coisas que até são melhores que o dinheiro, você não pode mensurar. Então é muito difícil você fazer uma meta da tua paz para daqui a 1 ano, você não consegue. Agora o dinheiro é fácil, sim. Eu recomendo que seja
um negócio ousado, mas não tão exagerado, né? E tem que ser específico. O universo, ele não entende meias palavras. Tem que ser específico, objetivo e simples. Certo? Se for dinheiro, quanto em dinheiro? Não é, eu quero ficar rico. Mas o rico, às vezes, pode ser um cara que só com muita saúde já é um rico. E vai ser um fudido, que não vai pagar nem o aluguel. Né? Às vezes você vê um mendigo ali na rua que tem mais saúde do que um milionário que está lá no palácio. Quem que é mais rico? É o mendigo. Quando vê, vai viver mais do que o cara, o rei. Não é? Então esse conceito de riqueza, ele é muito pessoal, ele é muito particular. Não é só dinheiro que representa a riqueza. Né? Então quando você fala, eu quero ser rico, você vai deixar o universo confuso. Você tem que ser específico. Qual é o valor? Quanto que é? Ali no meu celular tem um... Vão querer me roubar ele para descobrir depois, né, os curiosos. Né? Lá tem um papelzinho que só eu sei como está escrito. É o valor que eu terei, uma data específica, entendeu? E que está lá, que eu bato o olho e lembro. Entendeu? Agora, o que é uma meta, nesse caso, uma meta que eu acho sensata? Pode ser, por exemplo, vamos supor que você tem uma economia, né, de R$1.000. Pode ser uma economia de 10 vezes mais que isso. É um negócio difícil? É o negócio mais fácil do mundo. Né? É só 10 vezes. Se for 100 vezes mais, aí já é um pouco ousado. Mas é impossível? Não é. De jeito nenhum não é. Certo? Você tem que determinar essas coisas, porque daí o universo começa a te ajudar a atrair coisa, vir coisa, para que você chegue. Certo? Não fica preocupado com, mas como? Que jeito? Eu não sei nada, eu não tenho profissão, ou a profissão que eu estou não tem essa possibilidade, onde eu vou conseguir? Cara, vai acontecer. Então você tem que pensar na coisa, sentir como se já tivesse, ficar grato por isso. Funciona. Eu estava vivo disso. Antigamente o povo me chamava de louco, hoje pararam. Porque meus resultados gritam. Ninguém pode criticar seus resultados. Pode criticar sua cara, seu jeito de ser. Mas o resultado não adianta. Não tem o que fazer contra os seus resultados. Seja eles qual for. Os resultados dizem o jeito que você está coordenando sua vida. Tanto se for muito bom ou muito ruim. É eles que mostram você. Não é o seu cartão de visita, não é os seus títulos acadêmicos, não é a profissão que você tem, não é nada. Entendeu? Não é nada. É os teus resultados como um todo, né? O jeito que você toca, seus relacionamentos, sua família, as coisas que você tem, as coisas que você faz, o que você impacta, certo? Isso aí, não precisa nem você ficar falando. Os outros vão concluir. Né? As pessoas são especialistas em avaliar os outros. Essa parte não precisa gastar energia. Larga que eles vão avaliar você. Rapidinho. E sobre a música, se você escutar uma música que traz tristeza, né, você vai refletir isso para uma camada aqui, por exemplo, que é a de tristeza. Entendeu? E o que vai acontecer? Por que a música ela fica gravada e fica cantando sem você querer na tua cabeça? Porque a hora que você recebe, você vem aqui para essa camada, ela ricocheta e volta. Aí você manda para cá de novo e volta. Manda para cá de novo e volta. E fica martelando, entendeu? Então quando você escuta, ela não para aqui, entendeu? Ela tem essa capacidade de você refletir. Então você começa a operar nessa frequência aqui. E isso vai ficar preso na tua cabeça. Entendeu? E mesmo quando você ainda esqueceu, parou de cantar sem querer essa determinada música, a energia dela, o que saiu dela, vai continuar contigo. Certo? Seja qual for. Né? Seja qual for. Para paz, para tristeza, né? Para alegria, para entusiasmo. Eu trabalho a minha parte aqui. Porque como isso aqui não é natural, o que eu tenho de entusiasmo é sempre muito trabalhado. Quem me conhece há muitos anos sabe disso. O meu natural é muito mais de ficar escondido. De querer ficar no mato, de querer ficar sozinho, pensando consigo mesmo, fazendo uma coisa que eu posso fazer aqui sem ninguém mexer o saco. O meu natural é isso. Entendeu? Só que quando eu entendi que isso aí me sabota, eu não dou o meu melhor. Porque quando eu estou fazendo uma coisa que eu domino e continuo nisso, isso é enfraquecedor. Não tem desafio. Não estou desenvolvendo, não estou crescendo, não estou me como é que é a palavra? Me desafiando. Entendeu? Para mim estar vivendo a minha capacidade, eu tenho que sempre estar pensando em algo que eu ainda nunca fiz. Porque daí eu vou precisar exigir de mim
desenvolver algo a mais, buscar algo a mais. Eu sei que as capacidades existem, todo mundo tem as mesmas capacidades. Alguns chegam mais rápido, outros demoram mais, mas todos chegam. Todos chegam. O que importa, no fim das contas, é o feito, é o realizado, não é o tempo que chegou lá para fazer. A maioria dos grandes feitos da humanidade, que o pessoal bate palma, né, fica feliz, agradecido pela pessoa que fez alguma coisa, às vezes levou uma série de repetição, uma série de teimosia, anos o cara tentando, anos o cara tentando, anos o cara tentando, às vezes décadas. Tem cara que levou a vida toda para fazer alguma coisa de útil. No fim das contas, não é o tempo que importou. Provavelmente, aquela mesma coisa, outras pessoas tinham uma capacidade de ter feito com muito menos tempo, mas fizeram. Não fizeram. Então, no fim das contas, o que interessou? Quem fez? Não é o que tinha capacidade. Por isso que existem frases que são maravilhosas, como, por exemplo, essa. A persistência supera o talento. Supera mesmo. Eu gosto muito de citar os exemplos dos japoneses. Eu penso num povo obstinado, focado e zumbizado no negócio. Compara com o brasileiro. Não chega nem perto na inteligência. Mas o que o brasileiro faz? Desiste fácil. Não foca. Né? Ou faz bastante coisa ao mesmo tempo, né? Coisa negativa da inteligência. O cara que é inteligente, ele não tem paciência nem para te ouvir. Né? Você começa a falar um negócio, ele já entendeu e já te atropela. Não, eu já entendi também. Só que às vezes vinha outra coisa que ele não sabe. E ele abre mão. Né? Então ouvir é um negócio interessante. E quando o cara não é muito inteligente, não tem tanta facilidade, ele ouve mais. Certo? Então, o que é a tendência de um cara muito inteligente? Ele se isola. Começa a achar que os outros não têm a capacidade dele, então ele é melhor, então ele vai ficar no canto dele. Me vira sozinho, né? Ninguém se vira sozinho. Talvez para executar alguma coisa, mas e o afeto? Né? E a influência? E a energia que ele precisa? Então, muito melhor, no caso do nosso ser humano, se relacionar. Né? Ganha-ganha. O nome disso é interdependência. Certo? A gente vive uma época muito contaminada, entre homem e mulher, por exemplo, de pensar assim que as mulheres conseguem ser independentes. Não consegue, não foi feito para ser assim. Não pode ser. Tem que ser interdependente. Ou seja, o cara tem que saber que ele precisa ter uma esposa, uma namorada, aí ela tem que saber que ela precisa de um homem com ela, e ambos têm seu valor, cada um no seu lugar, cada um na sua função, cada um se completa, cada um se respeita, se tolera, e vai bem. Certo? A independência é uma coisa mais destrutiva do que a dependência. Notem isso. O que é bom é interdependência. Eu olhar para você e falar, cara, eu preciso de você. Isso é real, não é só falar para influenciar. Esse sentimento. Né? Eu já tô bem sozinho, mas contigo melhora, eu fico ótimo. Então sempre tem espaço para melhorar. Eu vou passar para vocês a lista de música que vocês podem aderir no dia a dia e usar elas por um método que é osmose. Ouviram falar nisso? A frequência do som. Isso, osmose. Osmose nada mais é que você não precisar concentrar racionalmente na coisa, mas você tem um contato com isso subconscientemente, certo? Subconscientemente, porque é no subconsciente que você reprograma. Já tem teus programas, já tem o teu paradigma, já tem o teu jeito de ser que foi implantado por outras pessoas, como eu comentei mais cedo. Às vezes foi pelos pais e não foi uma coisa tão boa. Então o que acontece? Eu consigo colocar outra. E por osmose é a maneira mais suave que tem, porque você não precisa prestar atenção, você não precisa gastar tempo, você não precisa se preocupar com isso. Para isso vocês precisam entender que a nossa mente subconsciente, ela não dorme e ela é super poderosa. Como assim? Ela escuta coisa que você, com a consciente, você não escuta. Quando você chega num ambiente e você sente que aquele ambiente é meio pesado, assim, você não está vendo nada, você não sabe explicar por quê, você simplesmente não sente bem. Por quê? Conscientemente, você está vendo o que seus olhos veem. Mas subconscientemente, você está sentindo o que realmente tem ali. Às vezes, por exemplo, tem um som, tem um fundo musical que está com um som
um volume abaixo da tua capacidade de ouvir racionalmente, que está criando isso, certo? Então você pode criar isso por conta própria. A música, por exemplo, eu uso, coloco no Telegram. O Telegram é parecido com o WhatsApp, mas a diferença é que você pode fechar o celular, pôr no bolso, ele não para. E aí se você está com uma música, incomoda os outros. Eu posso pôr um negócio, aí eu não escuto os outros. Mas se eu deixo num volume baixinho, certo? Que eu só escuto se eu colocar o celular aqui, o meu subconsciente está escutando. Essa música que vai me manter no nível de entusiasmo pode ficar o dia inteiro no meu bolso. O celular hoje em dia é uma baita ferramenta para isso. Ou eu quero pôr um som ambiente, também eu posso. Não precisa nem as pessoas estarem ouvindo, né? O subconsciente delas vai estar observando aquilo, o que tem nessa música, a energia que tem nela, a mensagem que tem nela, o poder que tem nela. E aí, se o seu subconsciente está ouvindo esse tipo de música, ele vai refletir para onde? Se for uma música aqui para o entusiasmo, que é o que eu uso para mim, ela vai refletir para cá, certo? Vai voltar aqui, vai voltar lá, vai voltar aqui. E como que você vai ter uma validação disso na tua vida? Porque isso aqui é uma das ferramentas, né? Tem várias outras. Vai ter uma validação porque daí alguém chega e te faz uma coisa desagradável e agora você consegue ficar neutro. E aí você pensa, cara, um tempo atrás eu ia ficar puto, eu ia ficar com raiva, eu ia ficar querendo meter o braço nesse cara e agora não fiquei. Esse é o sinal de que está dando resultado, sabe, o seu trabalho consigo mesmo. O trânsito, por exemplo. O trânsito é um ótimo teste. Se você conseguir andar no trânsito o dia inteiro, fazer uma viagem, andar pela cidade e não reclamar de ninguém, certo? Não ficar bravo com o cara que está muito rápido, não ficar bravo com o cara que está muito lento, é um sinal que você já está colhendo os primeiros resultados desse trabalho consigo mesmo. Você vai conseguir ficar mais estável, mais em paz, entendeu? Não é nem compreender. O cara está com pressa porque a mulher dele está morrendo. Não, cara, não é sobre o cara, é sobre você. O seu sentimento é sobre você. E não é um negócio que você tem... as pessoas falam, por exemplo, você tem que ter paciência. Como assim? Ninguém tem que ter paciência. Não existe o tem que. Ou eu sou paciencioso ou eu não sou. Eu não tenho que ficar. Ser é uma coisa. Ficar é outra. Eu não tenho controle sobre o ficar, mas eu tenho controle sobre o ser. Quando você consegue uma manutenção disso, você verá a diferença. Talvez você vai ver que alguns dias que você parar de executar isso, você vai ficar de novo mais vulnerável, você vai ficar mais tradicional, né? Eu não vou falar natural porque não é. Natural é coisa da natureza. O ser humano ele não tem muito natural. Ele tem que construir isso. Infelizmente, como a maioria das pessoas está construindo algo errado, você tende a seguir isso. E é o que você vai viver, é o que você vai sentir. É onde você vai ter as coisas do Ratan lá, que vai estar fluente na tua vida, vai estar te acompanhando. Tá? E alguém pensa, não, isso aí é assim mesmo. Não é assim mesmo. Não tem que ser assim mesmo. Certo? Só é assim mesmo porque as pessoas não desenvolveram a expansão de consciência. Certo? Depois vem muitas outras vantagens, né? Quando a expansão de consciência, vocês vão conseguir, por exemplo, fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, usar os dois lados do cérebro. Vocês vão conseguir pensar uma coisa falando em outra. Para dar aula é fantástico. Não sei se o Júnior já conseguiu chegar a esse nível. Eu consegui já há um certo tempo. Você fala uma coisa pensando em outra. Aí você não engasga, porque quando chegar lá, você já pensou aquela. É como se você estivesse, entendeu? Lendo algo, mas não é. Você está pensando. Está falando uma coisa e está pensando no que você vai falar daqui a 1 minuto. Cara, é fantástico. E você só consegue isso, que é uma capacidade natural de todo, mas só consegue quando você expande a consciência, quando você consegue coordenar o cérebro. Se eu perguntar para vocês, por exemplo, vocês conseguem girar um dedo para um lado ou para o outro, vocês conseguem? Igual eu estou fazendo aqui? Vai chegar uma hora que ele baralha, pode ser. Hã? Vai chegar uma hora ele baralha. Façam esse teste. Se vocês fizerem isso aqui e travar, quer dizer que vocês estão usando um lado do cérebro por vez, ou um ou outro. Então, quer dizer, como que eu faço? É praticando aqui? Não, é expandindo a consciência. Porque lembra que do desenho, a consciência coordena a mente e a mente coordena o cérebro? Quando você entende isso, você consegue saber aqui qual é o caminho. Porque existe um como, certo? Isso aqui vocês não aprendem tão facilmente. Eu estudo isso há muitos anos. Existe um como.
Mas geralmente é mais escondido esse como. As pessoas te falam muito do que e o para quê. O como, ele fica mais escondido. E ele tem que ficar escondido, não é para todo mundo. Por quê? Tem que estar a metade do como com você. É na tua atitude, na tua fé, na tua capacidade de persistir, que é a metade que já está contigo. Quem leu, pelo menos, ou ouviu uma parte do Pensa e Enriqueça? Eu recomendei para todo mundo. Aquele livro é o mais fantástico de todos que eu já li nessa área de desenvolvimento humano. E ele fala muito disso aí. É muito claro, é muito simples de você entender. Certo? Que a metade, de seja qual for a coisa, ela já está contigo. Então, quer dizer, se você não resgatar dentro de você, não existe milagre externo. Não existe emprego que vai mudar a minha vida. Não existe governo que vai resolver a nação. Não existe, certo? Resumindo, não existe alguém que pode me ajudar. E pode, né, fortalecer, mas a essência, a base, ela já está dentro de você, só tem que ter despertada. Né? Essa parte, por exemplo, pensar duas coisas ao mesmo tempo, usar os dois lados do cérebro, é desenvolvível. Entendeu? Eu, por exemplo, antigamente, eu pensava muito lentamente. O meu natural era isso, sabe? Se falava um negócio para mim, eu tinha que olhar bem para você, aí você tinha que repetir, depois eu entendia. A diferença, o bom é que depois que eu entendia, eu gravava. Mas até eu entendia, eu sempre tive dificuldade. Certo? Quando eu ia na escola ou fazer prova de concurso, que o tempo era grande, eu sempre passava no concurso. Mas se o tempo fosse curto, eu não conseguia pensar rápido. Aí o que acontece? Eu respondia a metade, bem respondido, acertava todos, e o resto não dava tempo. Entendeu? O pensamento e o raciocínio é eficiente, só que é devagar. Depois de muito tempo que eu comecei a expandir minha consciência, ele ficou rápido. Hoje meu pensamento é muito rápido. Entendeu? E eu consigo pensar em duas coisas ao mesmo tempo, consigo pensar uma coisa e falar outra, consigo girar os dedos de um lado para o outro, consigo fazer manutenção do meu estado de espírito. Entendeu? Eu ainda uso a música porque eu não quero largar. Mas, digamos assim, eu consigo só com concentração já manter meu entusiasmo, resgatar, sabe? Mudar meu estado de espírito. E aí isso influencia em muitas coisas, na imunidade, por exemplo. Né? Você sabe que a imunidade baixa é distúrbio de coordenação das emoções. Né? Quando você é coordenado pela raiva, pelo medo, por aquelas coisas do Ratan e várias outras coisas negativas. Né? E aí influencia na sua imunidade. Certo? E uma coisa vai chamando a outra, mas o que eu queria passar para vocês é sobre a compreensão dessa ferramenta para vocês usarem a música por osmose, no caso do entusiasmo, e vocês podem também aprender por osmose. Quando fala aprender, é internalizar e impregnar, sabe? Não é aprender nesse consciente, não é decorar a coisa. É bom também, mas aí está a parte mais fraca do ser humano. O mais forte está nas outras áreas da mente. Eu tinha desenhado aqui para vocês das 4 partes da mente. O consciente é isso que vocês estão olhando aqui para mim e tentando entender o que eu estou falando. Está errado. O consciente está nessa região aqui, subconsciente para cá, inconsciente está aqui e o superconsciente está aqui. Certo? No superconsciente aqui, tá as coisas que são mais misteriosas. Quais coisas? A intuição, por exemplo. Entendeu? Você pode melhorar ela, sabia? Então, se desenvolver como ser humano, a sua intuição vai ficar muito melhor. Você vai ficar muito assertivo. Quando não tiver parâmetro nenhum para você fazer a escolha entre isso ou aquilo, você vai, por intuição, escolher alguma coisa, você vai ver que ela vai ficar muito mais assertiva do que errando. Tem pessoa que é médio, tem pessoa que... Eu era mais errado do que acertava. Depois eu comecei mais a acertar do que errar, porque a minha intuição desenvolveu, que está nessa área do superconsciente. O consciente é essa, que a gente analisa as coisas, geralmente guiado pelo sentido físico, né? Pelo cheiro, pelo olhar, né? Pelo olfato, está tudo aqui no racional. E aqui no subconsciente, onde fica guardado as coisas, onde eu falei que vai ficar guardado aquilo que vocês, a energia, o aprendizado, que pode ser por osmose, ou ouvindo mesmo, entendeu? Eu costumo ouvir. A minha filha enche o saco, às vezes eu vou com ela no shopping, aí eu deixo o celular aqui e está cantando. Pai, baixa esse volume. Não estou nem aí, as pessoas não andam na rua com carro, duche, para todo mundo ouvir, agora por que meu celular não pode ir para os outros escutem? É claro que acaba sendo chato, né? Mas tem hora que você tem que ser, sabe? Deixa eu pensar o que eles quiserem, fazer o que eles quiserem.
Eu já tenho um músico no ambiente lá, e aí tem mais a minha também, né? Pelo menos a minha eu sei o que está me trazendo aqui. Eu não vou ser muito influenciado pelo ambiente, porque eu consigo criar. A gente tem uma pessoa na família e ela tem uma capacidade de influenciar os outros e ela acaba com você rapidinho. E eu sempre apanhava dela. Apanhava na conversa, apanhava na energia, apanhava no estado de espírito, ou seja, reuniões que ela estava junto, eu chegava de um jeito de sair com uma dorzinha aqui, sabe? Aí, depois que comecei a usar a música, né, por osmose, adivinha? Acabou para ela, porque não é só a minha energia, entendeu? Agora eu tenho uma coisa comigo, agora eu tenho um celular aqui cantando que só eu escuto aqui, mas a mente subconsciente, minha, dela e todo mundo do ambiente está ouvindo. Então, quer dizer, não vai ter briga, discussão, contrariedade, sentimento ruim no ambiente, porque eu estou com uma ferramenta comigo, entendeu? Acreditar na ferramenta e usar ela é fantástico, em todas as áreas da vida, entendeu? E nesse caso, a música por osmose é uma baita ferramenta, entendeu? É uma baita ferramenta. Você vai numa reunião muito ruim, o cliente, por exemplo, está reclamando, sabe, situação que você tem que resolver e não tem pra onde correr, entendeu? Você não chega sozinho, você chega com uma energia que, sabe, está te protegendo, está te ajudando, você vai conseguir ter uma manutenção de um sentimento muito mais estável, muito mais fortalecedor e fará diferença na tua vida. E no caso do desenvolvimento da mente, para reprogramar aqui também, tem os vídeos de desenvolvimento humano que também fala, por exemplo, sobre persistência, sobre superação, sobre alta performance, um monte de coisa que também você pode deixar falando baixinho, ou ouvir alto se você quiser, principalmente quando não está incomodando ninguém. Por osmose também funciona, também vai programar. Com um cuidado. Como isso aí influencia, e vocês fazendo o teste vão confirmar, as músicas do entusiasmo, eu, por exemplo, eu só escuto geralmente de manhã até a hora do almoço. Porque se eu ouvir de tarde, eu tenho a tendência de ficar muito mais agitado e daí eu me influencia quando eu vou dormir. Aí eu deito, sabe, e o sono demora a vir. Entendeu? Porque você vai estar numa frequência mais elevada. Certo? Então tem esses cuidados que você tem que ter. E na parte dos áudios, que fala sobre desenvolvimento humano, eles tendem a, mesmo por osmose, tá? Você não está ouvindo conscientemente, mas eles vão começar a mexer com uma área do teu cérebro, porque você está fazendo isso por consciência, a tua mente usa o teu cérebro como ferramenta, e no teu cérebro existem as trilhas neurais, que é onde está, por exemplo, a sua opinião, as suas convicções, as coisas que você faz no automático. Existe uma trilha neural, mas é um negócio que flui, entendeu? Uma comunicação entre os neurônios. Quando você está desenvolvendo uma outra coisa, você abre uma nova trilha, e isso vai causar um desconforto, certo? Então, se você ficar, por exemplo, tem ali uns 150 áudios, eu vou mandar todos no grupo para vocês também, separado, as músicas e uma parte, já mandei, na verdade, e os áudios. Se você escutar muito tempo, pode ser que você sinta dor de cabeça. Sabe aquela dorzinha chata assim? É normal, porque dentro do teu cérebro está abrindo uma nova trilha neural. Você não tem consciência, você não sabe qual é, mas ela está abrindo, certo? O teu subconsciente está sendo reprogramado, entendeu? Você vai atrair daí, alinhado com esse tipo de coisa. Porque já existe lá, né? E o subconsciente é o HD, que tem uma particularidade que você não consegue formatar. O que está lá vai continuar. A diferença é que as outras coisas que você colocar em cima vai ficar mais em evidência. Então, tendo essa consciência do que você quer colocar em cima, você vai viver alinhado mais com aquilo. Entendeu? Você não pode se livrar, por exemplo, você está programado para falar português. Por quê? Foi o idioma que eu aprendi primeiro, né? Porque repetiram isso na tua cabeça. O ambiente repetiu isso que você nem sabe como que você aprendeu, mas você aprendeu. Se você tivesse nascido lá no Japão, você falava o quê? Por quê? Tinham repetido isso, o japonês na tua cabeça sem parar. 1 trilhão de vezes, desde quando concebeu dentro da barriga da mãe. Certo? Então isso acontece com todos nós. O ambiente não se formou. Isso é um programa e está lá. Certo? Agora, se você morar lá nos Estados Unidos uns 3 anos, o que vai acontecer contigo? Por ambiência, por osmose, por repetição, por uma programação que nem você... Não adianta você escolher. Eu vou lá e não vou aprender.
Não está no teu poder. O ambiente vai programar você. Vai pro Entendeu? estado, fica 3 meses e começa a pegar. O sotaque. Não tem, é que nem a história que o Cláudio contou lá, do bocejo. Influencia, e não adianta espernear, não adianta falar que é o fortão, é o bonzão. Não adianta. Isso acontece em todo lugar. Na empresa que você trabalha, os colegas que convivem, né? Eles vão te influenciar. Eu, por exemplo, os meus colegas gostavam muito de tomar gole, depois partir para outras coisas, como assalto, por exemplo. E se eu não caísse fora, né? Eu ia ser arrastado, não tem jeito. Então, graças a Deus, mudei para outra cidade, perdi aqueles velhos amigos. E aí me abriu outras possibilidades, né? De aprender com gente diferente, me fundia minha mente com pessoas que tinham outra mentalidade, outro tipo de aprendizado, outro tipo de pensamento, outro tipo de convicção. E abrir possibilidade para outras coisas, né? E aí sobre essa parte de você ter uma dor de cabeça leve, basta você dar um tempo, né? Se eu coloquei lá por osmose, ou que seja escutando mesmo, escutei lá uns 30 áudios, tá? Aí me deu um desconfortozinho. É só você parar, volta no dia seguinte, você vai ver que já expandiu, você já vai aguentar ouvir uns 35. Aí começa de novo. Você percebe a diferença, entendeu? E aonde que vem as reações? Quando você se vê livre do Ratan. Se algum motivo algum dia você... Caraca, faz tempo que eu não sinto raiva. Sinto raiva, assim. Caraca, significa que está dando resultado. Ah, não estou mais ansioso, né? Ah, agora é 10 horas. Daí? Entendeu? Aí você, caraca, está dando diferença. Aí, medo também. Aí, cara, faz tempo que eu não sinto medo. Né? Sabe aquele medo de... Por quê? É o resultado que está dando do seu desenvolvimento. Tem 2 jeitos de desenvolver nós como ser humano. Um é por alto impacto emocional e outro por repetição. Eu gosto da repetição, apesar que não dá um resultado rápido, mas ele é mais efetivo, entendeu? Quando vem, ele vem para ficar. Certo? O alto impacto emocional é mais usado pelos gurus do setor porque ele dá um resultadinho mais rápido. Você se sente melhor mais rápido, se sente mais otimista mais rápido. Só que a tendência é ele voltar onde estava. Entendeu? Porque ele arrancou e a tendência é voltar. E tem gente que volta para baixo onde estava. Sem contar que pode dar um aneurisma no cara e morrer também. Porque abrir uma nova trilha neural é rasgar um negócio, um caminho que não tinha, entendeu? Então, eu sou a favor de apenas uma manutenção. Porque se só manter bem do jeito que você está agora, já é ótimo, cara. Você já está acima de 95% da população que estão perdidos. Que estão oscilando, que estão influenciados pelo ambiente, que estão tristes por alguma coisa, felizes por outra, sabe? Cobrando a ajuda dos outros. E ele fica bem um tempo porque a mulher está ajudando ele, daqui a pouco a mulher para de ajudar, ele já fica pensando em largar ela, arrumar outra melhor, entendeu? Sabe, preocupado muito com os outros. Então, quando você faz uma manutenção leve do estado do espírito, pensando assim, eu só quero ficar bem. Quero literalmente viver em paz. Viver o meu hoje, amanhã eu vou viver o meu hoje, depois de amanhã eu vou viver o meu hoje. Você já pega aquele lado bom do desapego, que é o que uns mendigos vivem, por exemplo, que não tem nada para esquentar a cabeça, porém você consegue levar a sua vida equilibrada, mantendo uma família, entendeu? Mantendo o seu rendimento. Se crescer, ótimo. Mas se você só manter a paz, você já vai ser um cara rico, entre aspas, entendeu? Feliz, realizado. Dá para viver bem só com paz. A gente, na prática, não precisa de muita coisa para viver. A gente fica fantasiando que precisa disso, precisa daquilo, né? Porque a sociedade... Mas pensa bem, né? Para você ter saúde, você tem que estar em paz. Porque a maioria das doenças vem por esse desequilíbrio. Aí as pessoas ganham dinheiro, perdem a paz, daí acho que com dinheiro compra de novo um remedinho para ficar tranquilo na farmácia, né? Não funciona, zanga outra coisa, não sei o quê, daí dá um efeito colateral, né? Então não adianta. Se conseguir resgatar esse equilíbrio e essa paz dentro de si próprio, aí as coisas que vier, vai ser lucro. Mas se não vier nada, se você conseguir só levar uma vida em paz, né? Tranquila e sossegada, você já vai até alongar seus dias. Não vai morrer mais com 70, vai ver 80, 90 anos e vai, né, morrer de morte natural, não vai ter um negócio, um colapso. E a maioria das doenças físicas, elas são atraídas por causa desse tipo de distúrbio, né? Muita raiva, por exemplo. Cara, muita raiva, repara.
Meu, ele fica doente fácil, derruba a humanidade e tal, tal. Meu pai é um cara desse, eu cito ele porque o Pablo está aqui a prova. Era um cara raivoso. Né? Tenho raiva desse tipo de gente. Fala assim, Paulo, tenho raiva desse tipo de situação. Né? Via lá o governo aprontando alguma coisa, né? Nossa, me dá uma raiva. Meu, adivinha para quem fazia mal? Só para ele, o governo. O fulano de tal, o vizinho. Só para ele. Entendeu? Então, esse tipo de coisa é o que a gente faz com a gente mesmo. Pelo menos eu não me sinto bom e capacitado. Eu preciso, sabe, de algo comigo. Se eu largar, às vezes eu... Entendeu? E é de cada um também. Cada um, né, sabe? Mas a manutenção do meu estado de espírito de entusiasmo, a música me ajuda muito. E eu uso muito por osmose. Essa questão de desenvolvimento também, percepção das coisas, eu também uso bastante osmose. Um livro, por exemplo, no caso do Pensa e Enriqueça, se você quiser deixar rodando ele a noite inteira, desse jeito, entendeu? Meu, a energia que tem nele vai se implantar de você. Daqui a pouco você está pensando igual na Paulo Rio. Mas falando alto, né? Você não precisa necessariamente falar alto, que não vai nem gastar tanta pilha do celular. Pode deixar assim, bem baixinho, dura muito mais tempo e vai te ajudar também. Você vai sentir a diferença. Porque isso aqui, gente, é matemático. É 1 mais 1, 2. Certo? Fez, o cara vai sentir diferença. Em algum nível vai. De vez em quando eu começo a falar os negócios, daí eu pergunto, às vezes, porque se o cara não acreditar, aí realmente, porque não acredita, ele não faz, né? O maior, por exemplo, chegou aqui, estava arrumando as unhas. Falei, porque essa ansiedade, cara, você tá novo aí, com saúde, tudo pela frente, né? E não falou nada, né? Mas aí passou um tempo, eu falei para ele, ó, faz assim, pensa assado e tal. Depois um dia eu perguntei, e aí? E agora? Melhorou, né? Tá melhorando de pouco em pouco, né? Por quê? Cada dia eu sinto que tá acalmando mais, né? Vivendo só o dia de hoje, né? Vivendo hoje. Isso é ótimo, parabéns pra ele, gente. Se eu tivesse aprendido esse tipo de coisa quando eu tinha a tua idade, meu, eu acho que nem cabelo branco não tinha. Mas nunca é tarde, tudo é seu tempo. E realmente, quando o cara já encontra algum tipo de caminho legal quando é mais novo, facilita muito, né? Porque geralmente a gente que é mais velho, a gente pagou muito caro por muita coisa, né? Viveu, né? Se lascou com algumas coisas, sofreu decepção. E no fim das contas você vai ver que é você mesmo que era o responsável. Você que era o culpado, né? Você quer ver um negócio que eu já fui algumas vezes também, fui roubado. Né? Fui roubado, me deram um golpe aqui e ali, e eu ficava puto, né? Ficava doente, ficava revoltado e tal, não sei o quê. Depois sabe o que eu descobri? Eu era o responsável. Sabe por quê? Eu tinha medo de ser roubado. O que acontece com o cara que tem medo? Atrai a coisa. Tudo aquilo que você tem medo, pensa no negócio, meu, você vai atrair aquilo. Porque o universo ele não entende se você gosta ou não gosta. Pensou no negócio é o que vai trazer para você. Porque você sobe, né, a tua frequência vai lá para aquela camada. São diversas, são inúmeras. Vai lá para aquela camada. Entendeu? Porque na verdade, quem lê Bíblia vai achar um assunto que diz assim. Todas as coisas já são passado. O futuro já passou, o passado já foi e o agora também já foi. O que isso significa? Porque todas as coisas já existem. Essas camadas vibracionais elas simplesmente já existem, já estão lá. E por isso que tem pessoa, por exemplo, que ele vai ter as mesmas ideias, né, de um outro. E alguém pensa assim, nossa, como é que pode? Esse cara está em outro lugar, nunca conheceu e tem a mesma ideia, o mesmo pensamento do fulano que está lá. Porque ele alcançou essa determinada camada, onde está essa mentalidade. Certo? Eu, por exemplo, eu tinha uma incompreensão. O Dota, por exemplo, o Júnior conhece. Aí, cara, mas esse filho da mãe está me copiando. E essa aula é fechada, eu nunca ensinei isso para ninguém. Eu nunca falei isso para ninguém. E essa é uma ideia minha, eu que criei. Depois, puta merda, como assim? Nada é meu, quem sou eu? Eu não tenho nada, né? Entendeu? Então daí eu aprendi, cara, eu apenas acessei a mesma camada que por algum motivo o cara acessou. É lógico, ele vai ter exatamente a mesma ideia, a mesma mentalidade. Ele vai praticar a mesma coisa, ele vai ter uma convicção sobre isso. Certo? Então não é eu, não é o Dota, não é ninguém. Não tem ninguém dono de nada. Nós não somos ninguém. Estamos aqui apenas para aproveitar o melhor possível e tocar nossa vida o mais divertido possível. Entendeu? Sabe como a coisa fica muito mais suave? Quando você estabelece essa convicção, você para de sofrer.
Entendeu? Porque as pessoas, quando você pensa assim, eu tenho o meu carro, né? O meu prédio, não é teu, daqui a pouco você foi embora e o negócio vai continuar aí, não tem nada teu. Né? Os meus funcionários, o cara não pode sair, o funcionário não pode, né? Eu vou ensinar o cara, senão ele vai virar meu concorrente. Como assim? Né? Nem esse meu corpo não é meu, eu não tenho comando sobre ele. Quanto mais os outros, então não tem nada meu, entendeu? Esse é um desapego maravilhoso, que daí você, sabe, esquece da manhã. Você já fica feliz por estar aqui hoje, né? E viver. E aí, quando eu comprei uma RAM, por exemplo, os caras, nossa, essa caminhonete é tua? Aí eu falo assim, eu estou usando ela. Aí o cara fica assim, será que prestou de alguém? Será que alugou? Eu estou usando. Se eu falar que é minha, muita coisa, sabe? Não é minha, não é para estabelecer isso. Isso é meu, aquilo é meu. Da onde que vem essa fala do meu? Tal coisa é meu, isso aquilo é meu. Do ego. Entendeu? Porque toda vez que a sua consciência expandir, você vai ter essa consciência. Que você não é nada, que você não tem nada, que você não está aqui para mandar em ninguém, para querer mudar a vida de ninguém. Você não tem essa capacidade, não é teu. Entendeu? O que é teu está dentro de você. Aí dá para viver bastante coisa boa, mas o externo não é nada teu. Entendeu? Esse interno do ser tem muita coisa boa, que já é a realização, completude. Que na verdade nós já chegamos aqui desse jeito. Né? Vocês já viram uma criança que tem ansiedade, medo, preocupação, raiva, angústia, rancor? Não tem nada. Elas estão vivendo a completude deles. Já chegaram com tudo que precisam. E isso continua dentro de nós. Só que a consciência tende a murchar, o egão inflar, e aí a gente começa a sofrer, à toa. Pura responsabilidade de cada um. Tanto viver o bem, como viver o mal, como sofrer, como se angustiar, como se lascar. Tudo responsabilidade de si próprio. É claro que o ambiente vem, né? Porque as pessoas também não têm consciência do que estão fazendo e acabam repetindo, falando negócio, tal, né? E aí não tendo essa compreensão, significa que a mente não expandiu e, consequentemente, vai sofrer. Mas não tem necessidade. O inconsciente, só para concluir aqui com vocês, a mente inconsciente é o quê? É a parte geralmente relacionada ao corpo, certo? Que você, por exemplo, para dirigir, você não precisa pensar para dirigir, né? Depois que repete, acostuma, você dirige usando a mente inconsciente. É um programa. Está programado, você faz um monte de coisa que você não para pensar. Fiz um teste uma vez que eu estava viajando sozinho, uma estrada muito reta, muito boa, e eu já estava entendendo sobre isso, mas eu queria fazer um teste, sabe? Eu fiquei pensando, que teste que eu vou fazer? Porque a mente consciente, inconsciente, esse programa de fazer as coisas no automático, sabe para que é? Vai voltar lá para o começo, onde eu falei, para ilustrar o que eu falei para vocês, que é a atitude física. Executar, correr, andar, trabalhar, não é o que gasta mais energia. Lembra que eu falei que quando se corre de manhã, você fica com mais energia ainda? É um mistério. Mas é para explicar isso que eu estou chegando nesse raciocínio. E aí eu estava numa estrada reta, lá na Freeway. Alguém conhece a Freeway? Uns 50 km de reta, plano e tal, umas 6 pistas. Né? Aí eu resolvi dirigir o carro, segurando o volante com o joelho, e aí fui. Aí eu percebi o quanto em 100 metros você precisa mexer com o volante para manter o carro reto. Com a mão você não percebe, mas você está também mexendo. Né? Aí, caraca. Aí, realmente, entendeu? Aí fui. Cara, eu não aguentei andar 10 quilômetros. Cara, me deu uma exaustão, um cansaço, sabe? Fui ficando moído assim. Por quê? Não está programado, eu tenho que coisar assim, sabe? Se eu tivesse normal, né, eu consigo dirigir uns 1.000 e poucos quilômetros. Por quê? Está no meu inconsciente, está programado. Eu não estou gastando energia para fazer isso. Simplesmente acontece. Tem um monte de coisa que você fica aqui, programa e faz. Você não gasta energia para isso. O que você mais gasta energia é realmente com o pensamento, não é com o executar. É por isso que quem vai na academia fica com mais energia, em vez de ficar menos. Entendeu? Isso aí também, lembra quando eu ia com adaptado na oficina? Você dirigir um carro adaptado, você quer dirigir do jeito que a pessoa dirige, você não consegue. Você vai indo, mas
igual o cara faz lá, eles terçassem com a mão esquerda e pegar ali e fazer. Acelerador na mão, né? Certo? Então, isso é muito básico. Isso aqui tinha que ter ensinado na escola, quando você está aprendendo a escrever ainda. Certo? Ajudaria bastante para dar essa tranquilizada. Porque a vida é muito suave. Fala aí alguma coisa. Olha, nós somos essencialmente do que nós se alimentamos, seja pela boca, pelos olhos e também pelos ouvidos. E pelo que eu vi, tudo que você trouxe para nós, explanou hoje, são algumas ferramentas de, óbvio que a gente não consegue 100% das coisas, algumas coisas fogem ao nosso controle, mas muitas das coisas a gente pode selecionar e filtrar o que a gente está colocando no nosso subconsciente, né? Ele falou de várias ferramentas, mas eu percebi que no foco tipo assim, fica naquela uma pergunta assim, né? Para resumir todo o contexto, né? Com o que a gente está se alimentando, né? E mais uma vez, não é só pela boca, né? São pelos olhos e pelos ouvidos. Então acho que foi mais ou menos, para fazer um resumão do que foi abordado hoje, seria mais ou menos isso, né? Isso mesmo, perto da atenção, é onde tudo começa, na minha teoria. Tudo começa. Bastante materiais falam que é o pensamento. Começa na atenção. Abrir os olhos, vai dar atenção a alguma coisa, e aí a partir daí começa a acontecer. Não vai tentar se libertar, né? Fala, Cristian. Muito bem estar aqui, estou agradecido já pela chegada. Como eu já estou lendo o livro Pensa e Enriqueça, já deu para despertar que a gente está trabalhando, quer dizer, a gente está levando a vida no automático mesmo. A gente está vendo sempre a vida no automático. A gente agora, já estou começando a pensar no que fazer, no que agir, no que compreender, né? Ver que o universo está aí, ele não mudou, né? É igual para todos. É só a gente tem que fazer de forma diferente mesmo, né? Mas muito bem, eu estou meio tímido hoje. E o que eu acho que a gente tem visto bastante, e hoje é um exemplo disso, é que todos nós temos uma grandeza muito gigante dentro de nós que ainda merece ser explorada e despertada, sabe? Nós não somos como animais racionais, nós não somos como objeto, nós somos escolhidos e nós somos criados por Deus. Por Deus, que é aquele que é maior de todas as coisas. E nós temos uma fonte inesgotável de possibilidades e a gente tem o controle nas mãos. Agora, o que a gente deve fazer para tomar esse controle e determinar o nosso destino é o que importa, né? Para a gente ter uma vida muito melhor e quem sabe até uma sobrevida sobre aquilo que a gente acha que é real, entende? Eu acho que a gente vive nos 5% do que a gente pode alcançar ainda. Isso é a sensação que eu tenho, depois de ter explorado mais essa área, que a gente tem um potencial muito grande ainda, que ainda não foi explorado, sabe? E esse é o caminho da gente poder entender aquilo que a gente ainda vai chegar e aquilo que a gente merece também, sabe? Valeu. Quer falar, Marco? Não, tranquilo. Pode ir? Primeira visita. Acho que primeiro eu resumi energia, né? Tudo é energia. E a administração que a gente tem da energia. Da nossa energia, da energia que a gente recebe, da energia que a gente entrega e o que a gente prioriza dessa energia. Tem uma frase que eu carrego comigo que é: quem procura acha e quem pede é atendido. Então saiba onde procurar e selecione seus pedidos, que basicamente significa exatamente o que a gente estava falando, a gestão da nossa energia, a gestão do nosso tempo, a gestão da nossa amizade, para a gente poder ter eficiência em tudo que for fazer e não deixar o externo ter o poder sobre a gente, e a gente sim ter um poder sobre o externo, poder sobre a energia do próximo, um poder sobre eu deixar uma pessoa triste feliz e uma pessoa triste
não ter o poder de me deixar triste. Eu consegui fazer essa troca de energia e o filtro dela também, principalmente. Bora. Sim. Energia é muito mais do que a gente já conhece. Então, sente. É um negócio misterioso. Mas existe, tá aí. Mateuzinho. Quer falar? Não? Fernando? Eu primeiramente agradecer, né, por estar fazendo parte da equipe da Motor Forte aí. E a vibração do ambiente, né, no início eu tinha te falado, que a vibração da tua loja era boa, tudo, né, pessoal. Você chega no ambiente para trabalhar, um bom dia, a gente conversa aqui de manhã, você sai, aumenta o entusiasmo, né, pro dia a dia. E estou muito agradecido realmente. Né, e pegando um pouquinho do livro, eu vi lá que tem a parte que fala que pessoas, né, se rodeiam de pessoas que são melhores, né, e isso vai ajudando, né. Não adianta você andar com pessoas que não vai somar nada. Isso é importante. A energia, ela simplesmente é. Não tem energia nem boa nem ruim, é uma força. Então, as pessoas que você fala que não conseguem, às vezes, contribuir para ajudar, a tendência, elas contribuem para piorar. Porque é uma energia que pode ser para um lado para o outro, para cima ou para baixo. Ela já existe, tá? Todo mundo. Então, realmente, isso é uma consciência, infelizmente, vai para o lado errado. De diminuir, de contrair, de, tipo, deixar desperdiçado mesmo, entendeu? As potencialidades, Mas as capacidades que já existem. essa pessoa que está muito ruim, ela acaba com o teu dia, né? Mas aí vai, né? Você não deixar acabar. Porque você já está num nível diferente e não vai te atrapalhar em nada. Você está numa frequência acima, você dá uma olhada, mas você tem mais distância. Agora, se você estiver no mesmo nível, aí você é influenciado mais ainda. E a gente nunca vira um super poderoso. Por isso que existem as ferramentas. As ferramentas é para isso. Tal coisa vai me ajudar. Vou pegar tudo. Legal. Bora, obrigado. Oi? Você fala? Fala? Não, o quê? Deixa eu falar? Não quer dizer. Isso que a gente tratou aqui hoje, se a gente usar por osmose, vai fixar melhor. Entendeu? Porque quando a gente presta atenção no negócio, fica só no racional, você pega um negocinho aqui, tal frase, tal assunto, faz sentido isso, não faz aquilo. Mas a nossa proporção de absorção é bem pequena. Agora, se eu escuto de novo, entendeu? Opa, já desce pro subconsciente daí, entendeu? Que o consciente está na parte do decorado. E o que acontece com a coisa que você decora? A tendência é esquecer. Principalmente quando é bastante coisa, é uma ideia longa. Mas no subconsciente não. Ele implanta, fica lá quietinho, mas ele vai mudar o teu comportamento. Entendeu? Não é o que você fala, não é o que você sabe, é como você se comporta. E como se comporta não é só o que você faz para os outros, mas como você se sente. Isso é fantástico. E aí vai deixar mais estável o teu sentimento, o jeito que você vai tocar a sua vida. Beleza? Obrigado.